Sábado, 17 de janeiro de 2026, um levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria aponta que os acordos preferenciais e de livre comércio do Brasil cobrem apenas 8% das importações mundiais de bens, mas com a entrada em vigor do acordo entre Mercosul e União Europeia, esse percentual saltaria para 36%. Isso porque o bloco da Europa respondeu por 28% do comércio global em 2024. A análise foi divulgada hoje, logo após a assinatura do pacto. Segundo a CNI, a formalização do acordo é uma virada estratégica para a indústria brasileira. As 3 pessoas que estavam em um helicóptero que caiu nesta manhã em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, morreram. As vítimas são Sérgio Nunes Miranda, major da Força Aérea Brasileira, Lucas Silva Souza, capitão do Corpo de Bombeiros, que pilotava a aeronave, e Diego Dantas Lima Moraes, instrutor de voo. O helicóptero caiu em uma área de mata. Segundo testemunhas, a aeronave decolou do hangar da Elimar L. Rio, no Recreio. E antes de cair, passou pelo Clube Céu, em Sepetiba, onde realizou manobras de instrução. Depois houve uma troca de piloto e o helicóptero subiu novamente. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos investiga a causa da queda. Horário de Brasília, agora 6 horas. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Capivariano, Ponte Preta. Palmeiras, Mirassol. Capivariano, Ponte Preta. Apresentação: Rafael Pio. 18 horas mais 2 minutinhos. Muito boa tarde ou boa noite para você que está com a gente nos 99.1 FM da CBN Campinas, youtube.com/CBN Campinas, também pelo portal cbncampinas.com.br, pelos diversos aplicativos de streaming, ou seja, da forma que for. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando o Futebol Globo CBN, porque daqui a pouquinho às 18h30 a bola rola no estádio Carlos Colnaghi em Capivari, para Capivari, Ponte Preta. A Capivariano e Ponte Preta, Macaca precisando urgentemente de uma vitória dentro do Campeonato Paulista, dentro do Paulistão 2026, o que ainda não aconteceu pro time da Macaca. A atual campeã brasileira da Série C não sabe ainda o que é pontuar dentro do Paulistão, e é o jogo que você vai acompanhar com a narração de Carlos Cabela, os comentários de Gabi Castro e as reportagens de Antônio Lupe. Está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola,
Capivariano, Ponte Preta. Apresentação: Rafael Pio. E enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo com as melhores informações. A gente te coloca dentro do Carlos Colnag com todas as informações de Capivariano em Ponte Preta, Ponte Capivariano. E a Primavera de Indaiatuba estava vencendo o Novo Horizontino por 3-1 e Gabi Castro disse, inclusive, que quando estava 3-1, o Primavera teve a chance clara de fazer o 4-1, talvez matar o jogo. E sabe o que aconteceu? Sofreu uma virada o time do Primavera. Carlos, o nosso Cabelo, está chorando neste momento. Ou não. Em lágrimas, ainda mais que ele deve estar um pouquinho alterado, aquela coisa toda. Então, as lágrimas, elas vêm de uma forma um pouquinho mais fáceis. Coitado de William Cabelo, mas a gente vai passar também ao longo da nossa jornada toda a classificação do Paulistão, os jogos deste final de semana e muito mais. Só que o que importa nesse momento é saber o que vai acontecer na nossa querida Capivari. E essa macaca, será que vai ter estreia? Será que vai ter estreia daqueles contratados? Ou então de garotos da base? A Ponte vive um momento complicadíssimo no ano de 2026. Como chega essa macaca pro jogo de daqui a pouquinho, 18h30, a bola rola, hein, Antônio Lupi? Boa noite, Lupi. Tudo bem, Pio? Boa noite pra você, boa noite pra quem acompanha mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. Nananina não, por enquanto, sem nenhuma cara nova. Eu digo em relação a jogadores que foram contratados para a temporada, mas esses atletas ainda seguem impedidos de atuar, porque a Ponte continua no transfer ban. E as notícias não são boas, porque além dos jogadores que não foram regularizados por conta do transfer ban, a Ponte não conta mais com o atacante Gé. O jogador, ele foi anunciado hoje pelo Godstep da Turquia e não faz mais parte do elenco da Alvinegra. Segundo informações do Júlio Nascimento do portal GE, o acordo gira em torno de $800 mil, o equivalente a cerca de 4,3 milhões na cotação atual. Porém, a Ponte tem 35% do jogador, o que representa aproximadamente R$1,5 milhão de reais. Tá fora da Ponte e o técnico Marcelo Fernandes segue quebrando a cabeça para montar o time titular e recorre mais uma vez à base. Dessa vez, Nicolas, meio-campista, e Rômulo são as novidades no time da Ponte. E quem assume a camisa 9 é mais um garoto, Matheus. Você não está ouvindo a jornada esportiva da Copa São Paulo de Futebol Júnior. É campeonato paulista. Só que a Ponte, com dívidas e no transfer ban, teve que recorrer à base, Pio. Aliás, parabéns pro marketing do time lá da Turquia, porque você viu o vídeo de apresentação do Jack? Que coisa espetacular, colocaram um herói verde. É o Hulk. Pra anunciar o Hulk. Você viu? Ele sai do asfalto. Nossa senhora. E uma criança entrega a camisa do Godstep da Turquia. E aí ele estava todo nervoso, vê aquela criancinha entregando a camisa a ele e fica todo tranquilo. Todo tranquilo. Vida que segue. Ah, meu Deus do céu. Falou que venderam maréia. Eu vou falar pra você, mas olha, espetacular o vídeo. Eu vou te contar uma coisa pra você. Ficou bonito, ficou bem legal. O pessoal do IA lá caprichou, né? A IA lá da Turquia tá avançada, vou te falar. Antônio Lupi e o nosso Capivariano, um dos times que são, podemos dizer assim, sempre recebe um carinho sempre muito grande dos torcedores da região, Antônio Lupi. O Capivariano, que volta à principal divisão do futebol do estado de São Paulo e vem de um bom resultado na última rodada. Daniel Baianinho foi o nome da fera, marcou o gol em cima da Portuguesa, a primeira vitória do Capivariano, porque na primeira rodada estreou mal com derrota para a equipe do São Bernardo. Segundo jogo consecutivo em casa e o técnico Hélio Cizenando aposta justamente nisso, na força do Carlos Colnag, no torcedor do Capivariano, para tentar mais uma vitória no Campeonato Paulista. E no time do Capivariano, vários jogadores que já passaram pela Ponte Preta. O goleiro Guilherme Nogueira, que está confirmado
confirmado no time titular Diogo Matheus, que teve sucesso no rival Guarani, mas passou também um pouquinho pela Ponte Preta. Além disso, no ataque tem Felipe Azevedo e com a 10, Ravanelli, bruxo de Gilson Kleina. É o jogo que você vai acompanhar daqui a pouquinho, às 18h30, em 21 minutos, hein? A bola rola para Capivariano e Ponte Preta. Bola rolando também no segundo tempo, 4 minutos da segunda etapa. A Portuguesa lá no Canindé vai batendo o Velo Clube pelo placar de 1-0. Meu caro Gabi Castro, a Copa São Paulo terminou para Macaca, mas esses meninos continuam em campo porque agora é pelo Paulistão. Gabi, boa noite. É isso, boa noite pra você, Rafael Pio, boa noite aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. Precisa utilizar a categoria de base, já que não tem os atletas que foram contratados, né? Os 9 ficam à espera da quebra do transfer ban. Então a Ponte, ela vai vivendo, né, um clima de final em plena terceira rodada de Campeonato Paulista, e isso não é um bom sinal, né? É uma Ponte Preta que está desacreditada, vivendo um momento muito conturbado, com salários atrasados, já que a diretoria não consegue resolver os problemas financeiros, jogadores desabafando para a torcida via imprensa, um time sem força. Então, assim, tecnicamente é uma equipe limitada para uma divisão de elite de Campeonato Paulista. Então, atleta titular indo embora, como disse o Antônio Lupe, o Gé, né, para o futebol turco. Resta a torcida acreditar que o técnico Marcelo Fernandes consiga, né, blindar um pouco este elenco, consiga encontrar uma maneira, uma estratégia para vencer o jogo de hoje e aí sim respirar um pouco, né? Não uma vitória para esconder os problemas, para criar uma cortina de fumaça, mas para dar uma tranquilidade na competição, a Ponte se afastar da zona de rebaixamento, da última colocação do Campeonato Paulista, e para isso vai precisar dos garotos, Rômulo e Nicolas no meio-campo, são 2 atletas ao lado do Gustavo Teles, são 3 atletas que são jovens. O comando de ataque com o Matheus camisa 9 também é um jovem. Então, assim, praticamente em todos os setores do meio-campo, do ataque, tem um atleta da categoria de base. É algo pra gente poder observar, porque é uma pressão muito grande e vamos ver como é que eles vão corresponder ou não a esta pressão de jogar na Ponte Preta, mas sendo a lanterna do estadual. Além de Capivariano e Ponte, que jogam daqui a pouquinho, 18h30, às 8h30 da noite, às 20h30, lá em Barueri tem Palmeiras contra o Mirassol, jogo que você vai acompanhar na sequência aqui no Futebol Globo CBN. Geralmente o narrador, ele escala e começa a narrar os jogos dos times de Campinas, Guarani e Ponte Preta no começo do ano. Quando tem reformulação, ele leva 1, 2 jogos ali, e a partir do terceiro jogo já não precisa nem olhar a camisa mais, porque já pega os trejeitos, já sabe quem é aquela coisa. Só que nesse campeonato, pelo que tudo indica, ele vai ter que guardar a fisionomia e o jeito de uns 30 jogadores mais ou menos, porque começamos com alguns, passamos por outros e tem mais 9 ainda que virão pela frente. Mas ele é experiente exatamente para isso, está escalado para Capivariano e Ponte Preta. Boa noite, Carlos Cabela. Boa noite, Pio. Boa noite a todos ligados aqui no futebol da CBN Campinas. Exatamente, o tempo vai passando, né? O time vai mudando, as caras novas vão aparecendo e a gente vai ficando aqui assim com cara de ué, mudou de novo? A hora que você pega o jeito dos caras, muda completamente. Quem é esse, né? É esse aí. Esse cabeludinho não tava no jogo passado, né? Mas que coisa. Em Capivari, ó, tempo fechado, deve chover durante o segundo tempo, 24 graus nesse momento. Ou seja, campo pesado pra garotada e vai jogar contra um time que tem uma experiência grande no meio campo, fica mais complicado ainda. E jogo que a Ponte precisa atacar com gramado molhado, talvez não seja uma boa coisa também, né, Cabelinha? É sempre mais difícil, né? É sempre mais difícil. Ainda mais a gente vê que a Ponte Preta, né? Nos 2 primeiros jogos, quantas oportunidades de gol teve a Ponte Preta? Poucas, né? 5 nos 2 jogos. Se muito. Se muito. É. Imagina um campo encharcado. Bola aérea, né? Vai ter que explorar. Mas aí, o grandalhão não tá mais aí. Eu não sei a altura desse Matheus que vai jogar hoje. É mais um que a gente não conhece. A ver. Pois a ver. Então, vamos que lá. coisa. Daqui a pouquinho, faltam 17 minutos pra bola rolar
lá no Carlos Counan. É o Paulistão 2026 que, repetindo, já teve finalizado neste sabadão primavera, perdendo pro Novo Horizontino de virada e em casa. Por 4-3, a Portuguesa vai batendo o Velo Clube nesse momento por 1-0, jogo nos 9 minutos da segunda etapa. Daqui a pouquinho, Capivariano e Ponte Preta, com a transmissão de Carlos Cabela, e logo mais às 8:30 da noite tem Palmeiras e Mirassol direto da Arena em Barueri. Classificação do Paulistão 2026, Bragantino lidera 6 pontos ganhos, Novo Horizontino com a mesma pontuação, também 6, o Palmeiras que joga logo mais pode ir a 9, tem 6, Primavera 4 na quarta colocação, o Velo Clube é o quinto colocado, 4 pontos, São Bernardo sexto com 3, Mirassol na sétima colocação, 3 pontos ganhos, e o Corinthians é o oitavo, 3 pontos ganhos, os 8 primeiros do Campeonato Paulista. Na zona da degola, ei, futebol de Campinas, a gente desce a tabela e encontra em 15º Guarani, apenas 1 ponto ganho, e a Ponte, a lanterna, 16ª colocação, nenhum ponto também pro time Ponte Pretano. Intervalo daqui a pouquinho em definitivo, e aí com as últimas informações antes da bola rolar e, claro, a ficha técnica completa do jogo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$119. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros e motos. CBN Auto Esporte. Aos domingos pela manhã, Guilherme Muniz recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM. Enquanto a bola não rola. Capivariano, Ponte Preta. Apresentação
Rafael Pio. 18:18, em 12 minutos, a bola rola no Carlos Counan para Capivariano e Ponte Preta. Nós já estamos ao vivo também no youtube.com/CBN Campinas. Deixa o seu recado lá no chat. O primeiro que disseram boa noite no chat vai ganhar. Olha só, atenção, hein? O primeiro que escrever boa noite no chat do youtube.com/CBN Campinas vai ganhar um muito obrigado de Antônio Lupi. Né? Tá, acho que é um ótimo prêmio, não é, Lupi? Foi um dia, né? Hoje não, nem tanto, né? Hoje já não vale, não tem tanto valor. Tá, né? Já valeu mais, né? Já foi bom um dia. Ah, maravilha. 991869070 também é o nosso WhatsApp para você mandar o seu recado daqui a pouquinho. As primeiras participações. Ó, Série A2 de Campeonato Paulista também, com jogos neste sabadão, já finalizados. Água Santa 3, São Bento 0, Inter de Limeira 1, Taubaté também 1, Taubaté que jogou com um homem a menos boa parte do jogo, conseguiu empate com a Inter de Limeira. Jogo no primeiro tempo, 15 da primeira etapa, Grêmio Prudente e Osasco Sporting, agora é Osasco Sporting 0-0, 21 da segunda etapa, lá no Novelli Júnior é gol do Ituano, hein? Ituano 1, Ferroviária 0, ih, vai pro VAR. 1-0 pro Ituano, mas vai pro VAR. Daqui a pouquinho, 19 horas, tem São José contra o Juventus da Moca. Não tem, né? Por que apareceu aqui isso aqui, ó? Não tem VAR na Série A2. Rapaz, não sei não, e por que apareceu aqui, ó? Acho que bugou aí, hein? Acho que bugou aqui, ó. Vamos voltar e atualizar que agora acho que vai dar certo. Mas enfim, foi pra rede o Ituano. Ah, agora confirmou, Antônio Lupe, ó. Agora apareceu 1-0. Sertãozinho e Votuporanguense um pouquinho mais tarde, às 19 horas. Antônio Lupe, mais dessa macaca. E aí uma dúvida que eu sei que você não vai poder responder exatamente o que irá acontecer, mas só pra gente levantar também esse assunto. Fica a esperança e expectativa por parte dos torcedores, por parte de nós da imprensa, obviamente também por parte da diretoria, que parte desse dinheiro que vem através do GE dê pelo menos para a Ponte pagar o Transferban. Não sabemos se isso será possível, mas é uma discussão que se levanta nesse momento também. É uma discussão que se levanta, Pio, porque a Ponte ela tem a necessidade. Mas você já ouviu aquela história do cobertor curto, né? Sim. Porque você tá com frio, cobre a cabeça, mas o pé fica pra fora. Aí você cobre o pé, a cabeça fica de fora. A Ponte não tem só o problema do Transferban. Ela tem problemas, por exemplo, com profissionais que estão na base, que estão há muito tempo sem receber. A Ponte tem que quitar também pendências com atletas que fizeram parte do título da Série C. No último jogo, o Elvis fez um desabafo terrível. E a permanência do camisa 10, inclusive, é discutida no Moisés Lucarelli. Um clube não revelado e o Náutico fizeram sondagens pelo jogador. E eu não descarto uma saída do Elvis, porque ele estava muito chateado depois da derrota pro Velo Clube. Então são muitos problemas. Claro que esse dinheiro, se não for bloqueado, porque ainda tem isso, sim, pode resolver o Transferban. Só que ainda tem muita coisa pela frente pra Macaca resolver. Então, Pio, a Ponte precisa se organizar, a Ponte precisa conversar, a Ponte precisa apressar a resolução desses problemas, porque nós já estamos na terceira rodada. Na semana que vem, a Ponte joga com o São Bernardo, na quarta-feira, 9:30 da noite. Nós vamos pro quarto jogo, ou seja, 50% do campeonato. Sim. Pode ser tarde. Ô, Pio. É uma situação muito difícil, Gabi, até porque, só para complementar também o que disse Antônio Lupe, a gente tem que levar em consideração que parte dos jogadores, desses jogadores que ficaram, eles ficaram porque existiu uma promessa de pagamento. Correto. Existiu uma promessa de, a partir de agora a gente vai pagando e acertando o que ficou. Quer dizer, e a insatisfação do Elvis, e que é de todo o restante do elenco, exatamente por conta disso. As promessas foram feitas, mas tudo continua como era no ano passado. Exatamente, né? Então é algo muito complicado que está acontecendo. Sobre essa questão dos valores, né? Somado os valores para a Ponte derrubar o Transferban, é por volta de 1,9 milhão de reais. 1,9.
Dizem que a Ponte pode receber por volta de 1,5. Ou seja, milhão. já é insuficiente. Já é insuficiente. Por quê? É 1,3 milhão pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas e cerca de 110 mil dólares, que daria 590 mil reais, da FIFA por uma dívida envolvendo o mecanismo de solidariedade. E aí, somando os dois, 1,9 milhão. Então, fica aí a expectativa, né? Vindo 1,5 milhão, a Ponte, será que o que tem em caixa somado consegue derrubar o transferban, consegue pagar os salários atrasados? Porque não é só derrubar o transferban, precisa pagar o salário. Alguém sabe se transferban pode parcelar? Não pode. Não pode, né? Não tem jeito de passar o cartão de crédito. Porque já é o parcelamento do pago. A Ponte até tentou dar como garantia cotas de Copa do Brasil e Série B. Nem isso conseguiu. Não tem o valor ainda, o valor exato de quanto a Ponte vai ganhar, por exemplo, por entrar na terceira fase da Copa do Brasil. A CBF ainda não tem, ela tá negociando com os patrocinadores. Mas a própria Série B também. Então, o Gabi falou uma coisa hoje. E a verba? E a cota do Campeonato Paulista? Porque a cota do Campeonato Paulista pro time médio como é a Ponte é de 7 milhões, 8 milhões. Esse dinheiro daria para quitar uma boa parte de salários e o transferban. Cadê esse dinheiro? Onde será que foi? Gato meu, ninguém. Que coisa, Gabi. A Ponte vai vivendo realmente um buraco que parece sem fundo, né? É isso, e aí a falta de solução deixa o problema muito sério, porque diante de tantos problemas, a formação tática acaba sendo de menos. Ela não perdeu pro Corinthians por causa do 4-3-3, ela não perdeu pro Velo Clube por conta também do esquema 4-3-3, não é hoje o esquema com uma formação com 3 zagueiros, 4 homens no meio campo, que pode fazer com que ela... São os problemas extra-campo que estão interferindo diretamente no rendimento dos atletas. Então, infelizmente, a formação tática ela acaba ficando em segundo plano de tantos problemas que estão vindo de fora para dentro. Antônio Lupe, então, para o torcedor da Ponte ficar sabendo quem serão os 11 iniciantes e todo o time do Capivariano, você confere na CBN Campinas a ficha técnica completa do jogo. Futebol, vamos CBN. Ponte Preta, que tá pronta e escalada pelo técnico Marcelo Fernandes. A Macaca vai em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista, com camisa de número 12. No gol, Diogo Silva. Na direita, com a 28, Pacheco. 5, Rodrigo Souza, e com a 4, Simon. 8, Nicolas. 35, Gustavo Teles. 10, Elvis, e 15, Rômulo. No ataque, 77, Bruno Lopes. 7, Diego Tavares. E 9, Matheus. Repetindo a formação titular da Macaca: Diogo Silva, Pacheco, Rodrigo Souza e Simon, Nicolas, Teles, Elvis e Rômulo, Diego Tavares, Bruno Lopes e Matheus. No banco, à disposição de Marcelo Fernandes, só garotada: 30, Guilherme Viana. 2, Júlio. 17, Caio Ganga. 18, Gustavo Almeida. 20, Chicão. 27, Juan. 33, Jean Carlos, que volta depois de um tempasso no departamento médico. 38, Rabelo. 70, Luquinha. 80, Pedrinho. E com a 99, Damião. Salve a garra, força do leão. Pronto e escalado pelo técnico Hélio Cizenando, com 12. No gol, Guilherme Nogueira. Na direita, com a 2, Diogo Matheus. Na zaga, 3, Otávio. 4, Wendel Lomar. E na esquerda, com a meia dúzia, Leonan. No meio-campo, 5, Bruno Silva. 8, Vinícius Guedes. E 10, Ravanelli. No ataque, 7, Mike. 9, Rodolfo. 11, Felipe Azevedo. Repetindo a escalação do Leão da Sorocabana: Guilherme Nogueira, Diogo Matheus, Otávio, Wendel Lomar e Leonan. Bruno Silva, Guedes e Ravanelli. Mike, Rodolfo e Azevedo. No banco, à disposição de Cizenando, 1, Thiago Henrique. 13, Lucas Dias. 14, Lailton. 15, Tarcísio. 16, João Vitor Balão. 17, a fera, Daniel Baianinho. 18, Matheus Guilherme. 19, Tiaguinho. 20, Cassinho, conhecido também como Cássio Gabriel, que já passou pela Ponte Preta. 21, Carlos Eduardo. 22, Vinícius Popó. E com a 24, Marcos Moser.
arbitragem do jogo. Fabiano Monteiro dos Santos é o dono do apito. Fabiano Monteiro dos Santos apita o jogo. O assistente 1 é Miguel Catânio Ribeiro da Costa. O 2 é Bruno Silva de Jesus. No árbitro de vídeo é Márcio Henrique de Góes. Aí, Capivariano e Ponte Preta, os dois times já definidos. Antônio Lupe deve um muito obrigado a Lázaro Silva, que foi o primeiro a deixar um comentário aqui no youtube.com/CBN Campinas. Ele está lá em Divinolândia. Mande um abraço pro Lázaro Silva. Ah, Lázaro Silva ganhou o prêmio. Aquele abraço especial pra você. Ah, que coisa maravilhosa. A partir de agora, comandando Capivariano e Ponte Preta. Vai, cabelinha. Opa, bola vai rolar do Carlos Conag. Daqui a pouquinho a bola rola pela terceira rodada da Série 1 do Campeonato Paulista. Saindo de bola com a equipe do Capivariano. A Ponte Preta toda de branco, com a faixa preta no peito. O Capivariano todo de vermelho, defendendo as cores da equipe de Capivari, o Leão da Sorocabana. Tem uma boa torcida pontepretana no estádio Carlos Conag, acompanhando a Macaca nesse começo de noite de sabadão, 17 de janeiro de 2026. Tá tudo pronto, estamos por conta do senhor Fabiano Monteiro dos Santos. No meu cebolão aqui já 18h30, viu, Lupe? No meu cebolão aqui tá tudo certo aqui. No meu também, viu? O seu também, acho que no meu também. É, o do doutor Fabiano tá atrasado. Tá atrasado. Agora vai. Apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Capivariano, Ponte Preta. Opa! Bola tá rolando, é a terceira rodada da Série 1 do Campeonato Paulista. Você tá acompanhando tudo aqui no sonsaço da CBN Campinas. Trabalha no sistema defensivo, Otávio com ela, rola a bola lá pelo lado direito. Por ali quem sai jogando é o Diogo Matheus. Ele já bota no campo de ataque, vem Capivariano, vem o Leão pra cima. Trabalhando a bola pra cima da Ponte Preta nesse comecinho de jogo em Capivari. Lá pela direita toca a bola, vem buscar ali pelo meio Bruno Silva. Devolve lá pela direita, mais uma vez com o Diogo Matheus. Recua pra começar de novo no sistema defensivo. Já vem pela esquerda, o Leonan. Tá por ali pra fazer o toque com ela, trabalha de bola, vem pro campo de ataque, chega por baixo pra fazer o corte, Gustavo Teles. Dá o bico da bola, joga pra fora do campo, o arremesso é manual para o Capivariano pelo lado esquerdo. Campo de ataque, quem vai chegando ali é o Leonan. Olha lá o Leonan, busca alguém para fazer o passe, ninguém se apresenta, ele vai levantando a cabeça ali para procurar, agora jogou pertinho, ali com o Felipe Azevedo, toca na bola, recua um pouquinho mais atrás, ali trabalhava com o Bruno Silva, a bola recuada lá no sistema defensivo para começar de novo com o Otávio, lá pela direita, vem saindo jogando mais uma vez o Diogo Matheus com ela, bota na frente, vai pra tabela, rodou, Fabril lá na direita, trabalha a equipe do Capivariano, na primeira chegada, campo de ataque, Bruno Silva recebeu a frente da área, toca na bola, fez a tabelinha com o Ravanelli, bota a bola pela esquerda com o Leonan, mas uma vez Ravanelli tenta o toque de primeira, tenta a tabela, chega por baixo para fazer o quarto, e o Pacheco joga para fora, rapidamente já cobra o arremesso manual, a equipe do Capivariano, Rodrigo Souza vem lá no meio da área, dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque, briga pela bola ali pelo meio, o Matheus cai no gramado, fica reclamando, o árbitro não foi nada, segue o jogo, o Capivariano vem de novo pro campo de ataque, comecinho de jogo, 1:40, até aqui só deu o time de vermelho por ali, bola recuada, começa tudo de novo lá atrás com o Wendel Lomar. É isso mesmo, o Wendel Lomar. É isso, o Wendel Lomar, uma das caras novas, jogador que foi contratado pro Campeonato Paulista, foi formado na base do Santos. Trabalha mais uma vez o Capivariano, vem pro campo de ataque, Ravanelli toca na bola, faz a abertura lá pela direita, Mike faz a finta, puxa pelo meio, bateu longe do gol. Subiu demais, a bola se perdeu em linha de fundo, só tiro de meta para a equipe da Macaca, meu caro Antônio Lupe. Finalização do Mike, camisa número 7. Gerou reclamação ali do técnico Marcelo Fernandes, porque na visão do treinador da Ponte, o Mike teve muita liberdade para arriscar. Pra sorte da Ponte, ele pegou muito mal na bola. Mandou na arquibancada, onde não tem ninguém. Tiro de meta pro goleiro Diogo Silva. 2 minutos e meio de bola rolando, é o primeiro tempo de jogo, tá 0-0 o placar do jogo, fala Gabi. E a formação tática da Ponte são com os 3 defensores, não são 3 zagueiros, porque desses 3 homens que estão atrás, 2 não são zagueiros, né? O Pacheco, lateral direito, mas fecha aqui pela direita, o Simon tá fechando pela esquerda e o Rodrigo Souza joga centralizado. O Gustavo Teles é um homem de meio campo que fecha mais por esse lado esquerdo, o Nicolas centralizado e o Romulo um pouquinho mais pelo lado direito, os 3 jovens da Ponte no meio campo. Vem pro campo de ataque a equipe do Capivariano, lançamento foi feito aqui pelo lado esquerdo, Rodolfo, chega, recebe, faz o domínio, passa lotado, Felipe Azevedo, tenta o toque, devolve, Rodolfo, faz o domínio, fez a tabelinha ali com o Felipe Azevedo, vem por baixo, Rodrigo Souza,
Faz o corte, o zagueirão por ali, dá um bico na bola, joga pro campo de ataque no meio do caminho, ela sobra com o Bruno Silva. Faz o domínio ali, Bruno Silva, mas o árbitro pega uma falta do Otávio pra cima do Nicolas, ali no sistema defensivo da Ponte Preta. Chegou com o pé um pouquinho mais alto ali, o Otávio, hein, o Lupe? Chegou com o pé um pouco mais alto, o árbitro viu e anotou a falta pra Ponte Preta. Praticamente na risca central do gramado, Elvis, camisa 10, vem pra bola. Ali o Elvis. Busca alguém pro passe, dá um tapa nela, joga no campo de ataque, lançamento feito, sobe de cabeça o Leonan, toca na bola, vem com o Bruno Silva para fazer o domínio, gira o corpo, escapa ali da marcação que chegava para cima dele, rola a bola com o Otávio, lá pelo lado direito, sistema defensivo da equipe do Capivariano, vai trabalhando a bola mais uma vez a equipe de Capivari que vem pro campo de ataque lá pela direita, Diogo Matheus faz o domínio, despacha no campo de ataque, lançamento foi feito, lá na ponta direita, Mike chegou por ali, Ravanelli, vem cruzamento da área! Pacheco tenta cortar, esquisito, a bola sobra no goleiro Diogo Silva, que bota ordem na casa da macaca, Lupe. O cruzamento veio pelo lado direito, o Pacheco estava ali fechando o sistema defensivo, só que na hora de tirar o perigo, ele jogou a bola para trás. Pra sorte, o Diogo Silva estava atento e fez a defesa. O Rodolfo já estava babando para esperar uma falha do jogador da Ponte, que vem pro ataque. Diego Tavares faz o lançamento pro Nicolas pela direita, e o Nicolas joga pra fora a bola, dá só tiro de meta ali pra equipe do Capivariano, 4,5 desse primeiro tempo. 0-0 é o placar do jogo, vai tocando a bola, trabalhando a equipe do Capivariano mais uma vez, vai saindo jogando ali pelo meio, o Vinícius Guedes, toca na bola lá pela direita com o Mike, volta no Guedes, volta mais atrás com o Diogo Matheus, fez o passe no sistema defensivo, por ali com o Wendel Lomar, vem carregando, o zagueirão que vem pro campo de ataque, vem carregando e perto da canhota, a bola pro Capivariano no campo de ataque, escapa ali da marcação do Diego Tavares, fez a tabelinha pelo meio, a bola, a abertura agora pela esquerda com o Felipe Azevedo, perto da direita, inverte a jogada, lá do outro lado, corre Diogo Matheus, evita a saída, fica a bola com o Mike, domina, tem marcação do Bruno Lopes acima dele, volta com o Diogo Matheus, ali pelo meio tá chegando ali o Guedes, ele prefere o toque na área, Ravanelli jogou para meio, chega a zaga da Ponte, corta esquisito, Simon, e aí faz uma finta bonita no meio da área para safar-se ali a equipe da macaca, o Lupe, o Simon fez um giro bonito ali, hein? É, um giro bonito, mas numa zona perigosa do gramado, muito dentro da área da Ponte Preta. Pra sorte da Ponte deu certo, só que quem vem pro ataque é o time de vermelho, é o Capivariano. Não sai ali do ataque, agora com Felipe Azevedo, preparou a batida, foi travado, a bola sobra com o Diogo Silva, girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos em 5 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, é a terceira rodada da Série A1 do Campeonato Paulista e o placar da CBN tá assim, ó. Capivariano 0, Ponte Preta também 0, viu? Central da Bola. Canindé, 31 do segundo tempo, a Portuguesa segue vencendo o Velo Clube por 1-0. Daqui a pouquinho, na sequência de Capivariano e Ponte Preta, tem Palmeiras e Mirassol. Vem Capivariano de novo pro campo de ataque lá pela direita, Diogo Matheus rola a bola, toca do lado, fica Vinícius Guedes com ela, domina, carrega, busca a linha de fundo, faz o break, encosta a marcação pra cima dele, mais atrás o trabalho feito, Diogo Matheus, levantamento na área, desvio de cabeça, espalma! O goleiro a sobra de bola, espalma de novo, Diogo Silva! Duas defesas espetaculares do goleiro da Ponte, salva a equipe da macaca, duas vezes direto ali, meu caro Antônio Lupe. Defesaça do Diogo Silva, defesaça. Salvou a Ponte Preta duas vezes, primeiro na cabeçada do Mike, a queima-roupa, dentro da pequena área, no rebote, o Felipe Azevedo chegou babando e finalizou mais uma vez. Diogo Silva se esticou todo e fez a defesa. Incrível o que fez o goleiro da Ponte, salvando a macaca na Arena Capivari. Olha que duas defesas espetaculares do Diogo Silva. Meu caro Gabi Castro, se tiver dinheiro pra pagar o salário da galera aí, ele tem que ser o primeiro a receber, viu? Ah, sem sombra de dúvida, já faz o Pix que é pra não demorar, né? Pois é. Mas eu já tinha anotado aqui, viu, Cabela, começo de jogo muito ruim da Ponte, é uma Ponte muito recuada, praticamente ali no último terço do campo, os jogadores se concentrando dentro da área, isso dá muita liberdade pro Capivariano, tem uma equipe muito experiente, né? O Ravanelli, o Mike, 32 anos, Felipe Azevedo, 39 anos, Rodolfo, 33 anos, Bruno Silva, camisa 5, 37 anos, todo mundo sabe muito bem jogar, é uma equipe muito experiente, e o Capivariano jogando em casa, vai tocando a bola com tranquilidade, vai ganhando espaço
e a Ponte vai dando este espaço. Isso é muito perigoso, não é à toa que o Capivariano já chegou, segunda oportunidade, Rodolfo de cabeça, Felipe Azevedo na finalização e o Diogo Silva fez 2 milagres, 2 defesaças, salvando a Ponte de sair atrás do marcador. E acho que não vai dar pro Simon não, viu, Lupe? Tá saindo mancando, camisa número 4 ali atrás da meta, só que ele agacha, o departamento médico ali faz o movimento de troca. Não vai voltar. Vai voltar sim. O Simon já tá correndo ali em direção à linha lateral para receber a autorização do árbitro. Mandou alguém aquecer. Mandou alguém aquecer. Tem 2 no aquecimento já da Ponte Preta, mas o Simon vai voltar. Ele vai tentar mais um pouquinho. Vai tentar, mas o departamento médico já deu sinal para botar gente no aquecimento, que acho que não vai dar não. Vai dar não. Ó, Cabela, sabe aquela frase, nada é tão ruim que não possa piorar? Já não tem zagueiro, é o único zagueiro da linha de 3. Exatamente, só tem esse zagueiro de ofício em todo mundo que tá lá. O Pacheco não é e o Rodrigo Souza não é zagueiro. Vai botar o Elvis. E aqui na base eu preciso dar uma consultada, tá? Vem mais uma vez o Capivariano pro campo de ataque, a bola sobra lá com o Pacheco, domina, recua lá com o Diogo Silva. Bola recuada, o Rodolfo vai pra cima ali do Diogo Silva, despacha a bola pro campo de ataque, faz o lançamento, bota no campo de ataque, sobe Lomar de cabeça, a bola vai sobrando pela intermediária da equipe do Capivariano, que vai tocando a bola, vai brigando ali Ravanelli, chega ali pro Teles, na recuperação de bola, já vem Nicolas, recebe, lado esquerdo, faz a finta, puxa pela meia, toca na bola, foi pra tabela com o Matheus, mas a tabela saiu forte, mas chega por baixo o Gustavo Teles, que acaba com a brincadeira, joga pra longe do gol, só tiro de meta, Lupe. Só tiro de meta, ó, só passando aqui os zagueiros que estão no banco, Gustavo Almeida, zagueiro, Rabelo, 38, também é zagueiro, o Diego Leão hoje é desfalque, então por isso não está à disposição, além do Juan e do Chicão, que também são zagueiros. Toca a bola, a equipe da Ponte Preta aperta a marcação na saída ali do Capivariano, sobra lá pela esquerda, pela direita com o Otávio, já bota a bola Mike, vem buscar o jogo, deixa o curtinho do lado da Ponte Preta, aperta, o Elvis fica com ela, domina o camisa 10 da Ponte, já faz a abertura lá pro lado esquerdo, se apresentou bem por ali a Macaca, vem chegando, a Ponte Preta depois do susto que levou, vem pra cima, trabalha, Diego Tavares fez a finta, bola rolada, invadiu a área, direto pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Capivariano. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, passamos de 10 minutos de bola rolando, placar da CBN tá assim, ó, Capivariano 0, Ponte Preta também 0, viu? Central da Bola. Série A2, há pouco o Osasco saiu na frente, mas nesse momento o Grêmio Prudente empata. 36 do primeiro tempo, Grêmio Prudente Osasco 1-1. Lá em Itu, o Ituano segue vencendo a Ferroviária por 1-0. Futebol, vamos CBN. Quase 11 minutos. Quem sofre da labirintite é um problema, viu? Tá bom. Quase 11 minutos, já passamos de 11 minutos agora de bola rolando no primeiro tempo do jogo, tá 0-0 o placar do jogo. Essa é jogando a equipe do Capivariano mais uma vez ali no sistema defensivo. Tem mensagem chegando e o Rafael Pio quer mandar pro ar. Fala aí, Pio. Aqui no YouTube o Pedro Paulo tá desejando boa noite, o Paulo Bizaia tá dizendo, por favor, quando a Ponte for jogar em Campinas, não mandem um loop, ele atrai chuva. O Manuel Roda tá mandando Ponte Preta 1-0, a culpa é sua, Lupe. O José Vicente Witterman tá dizendo vamos Ponte, e o Luiz Rosa tá aqui no nosso WhatsApp dizendo que hoje vai começar a reação da Macaca. Trabalha mais uma vez a saída de bola, a equipe do Capivariano pela esquerda com o Wendel Lomar. Ele faz o do Wendel, ele aperta a canhota, já despacha para o campo de ataque, ela veio rasteirinha no meio do caminho, chegava por ali o Nicolas para fazer o quarto, briga pela bola, mas é o Capivariano que se dá bem, vem com o Felipe Azevedo, escapa da marcação, carrega, dá um tapa na bola, vem pelo círculo central do gramado, por ali com o Vinícius Guedes, abriu lá pelo lado direito, o Mike preparou, aperta a canhota, batida, espalma Diogo Silva. Mais uma vez o Diogão chegou por ali para fazer a defesa e botou para fora. Escanteio que favorece a equipe do Capivariano, o primeiro do jogo, Lupe. Terceira defesa no jogo do Diogo Silva, já tinha feito 2 milagres e agora mais uma boa defesa do goleiro Ponte Pretano após a finalização do Mike de fora da área. Escanteio para a equipe do Capivariano, Ravanelli com a 10 na bola. Vai se ajeitando ali pelo lado esquerdo, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio, lá no meio da área, tá preocupado o goleirão da equipe do Macaco, o Diogo Silva, vai ajeitando todo mundo ali no meio da área. Ravanelli tá na cobrança, é pelo lado esquerdo, o primeiro escanteio do jogo, a bola vai vir lá pro meio da grande área, tá todo mundo por ali, o árbitro, aquela história, né? Conversa com um, conversa com o outro, Ravanelli, jogada ensaiada, tiro curtinho ali, voltou Ravanelli, preparou o cruzamento, segunda trave, passa por todo mundo. Vai pra fora, só tiro de meta, tem jogador que ficou caído.
no meio da área, mas ninguém esboçou reclamação nenhuma, né, Lupe? Não, a bola passou por todo mundo, a tentativa ali do Ravanelli no escanteio curto era no segundo pau, onde estava o Bruno Silva, camisa 5, experiente jogador, só que o cruzamento foi muito forte, a bola se perdeu pela linha de fundo, é tiro de meta pro Diogo Silva, goleiro da Macaca. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Aproveite a promoção Vai de 80 da Unimed Campinas. Plano empresarial com 80% de desconto, distribuído em 4 mensalidades. Aproveite e contrate já. Ponte no ataque aqui pela direita com o Diego Tavares. Ele carrega, vai na linha de fundo, tenta fazer do cruzamento. Bola voltou nele ali. Só arremesso manual que favorece a equipe do Capivariano. Gabi. E aí, Gabi? A Ponte Preta tá esboçando tentar chegar ali na frente. E até com uma certa qualidade dos jogadores que vêm pelo meio, não é aquele esplendor, né? Mas tá tentando, né? Mas ela tem muita dificuldade, principalmente na parte de criação, tá? Ofensivamente é uma Ponte Preta nula até agora, 80% de posse de bola pro Capivariano, apenas 20% pra Ponte, nenhuma finalização correta, até agora não trabalhou o goleiro Guilherme Nogueira, e essa Ponte precisa chegar ao campo de ataque através do Elvis, o camisa 10 precisa aparecer como agora. Lá pela ponta direita, Elvis recebeu, dominou, rolou no bico da grande área, encontrou por ali a chegada do Rômulo. Aí ele se empolgou, enfiou o pé na bola de perna da canhota, pegou pessimamente da bola, foi longe, né, Lupe? Foi com a perna esquerda, não foi bem não, o Rômulo. Chute sem direção, tiro de meta pro Guilherme Nogueira. 14,5, 0-0 placar do jogo. Uma boa quantidade de torcedor Ponte Pretano lá no estádio, lá do Carlos Conaga, hein, Lupe? Horário bom, né, Cabela? Sábado, à tarde, 6:30. Então, torcedor, distância é curta, né? Aproximadamente 40 minutos de Campinas até Capivari. Por isso, a torcida da Ponte marca a presença lá no Carlos Conaga. Quem marca a presença é o Capivariano no campo de ataque. Mais uma vez, chega Pacheco por baixo para fazer o toque lá atrás. Recua com o Diogo Silva. Sai jogando o goleirão da Macaca, na perna direita. Ele despacha para o ataque, faz o lançamento lá na ponta, canhota pra ninguém. Jogou lá pro Diogo Matheus. O lateral da equipe do Capivariano, girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 15 minutos, a bola tá rolando no Carlos Conaga pela terceira rodada da Série A1 do Campeonato Paulista. E o placar da CBN tá assim, ó. Capivariano 0 pro Leão. Ponte Preta 0 pra Macaca, Pio. Central da bola. Amanhã, domingão, complemento da terceira rodada com São Bernardo e Noroeste, Corinthians e São Paulo, Bragantino e Botafogo de Ribeirão e com transmissão da CBN Campinas, Guarani e Santos. Futebol Globo CBN. Sai jogando errado a equipe da Macaca, dá contra-golpe ali pro Capivariano que vem com o Mike lá pela direita, prepara o cruzamento, vem no meio da marca do penal, Rodolfo de cabeça pra fora. Ele fez o cabeceio, a sorte que a bola pegou no cucuruco dele, foi alta, longe do gol, só tiro de meta, Lupe. É, o Rodolfo, tá forte o Rodolfo, hein? Rodolfo! Rodolfão, hein? Bom jogador, ex-Novo Horizontino, tava no São Bernardo, subiu de cabeça, mas jogou por cima, passou pelo Cruzeiro também, o Rodolfo. Também, América Mineiro. América Mineiro, sempre esteve na pauta dos clubes de Campinas, Rodado mas ele, né? nunca deu certo. Aliás, em A Ponte deu de presente o contra-ataque pro Novo Horizontino nesse cabeceio do Rodolfo. Tiro de meta já cobrado, Cabela. 16,5. Primeiro tempo 0-0, placar do jogo. Elvis recebe ali pela meia esquerda, dá um tapa na bola lá pelo lado esquerdo. Por ali quem chega, recebe e domina o Nicolas. Devolve a bola pela meia ali com o Guedes, com o Teles. Recua lá no sistema defensivo com o Rodrigo Souza. Volta a bola com o Simon. Tá tudo bem com o Simon ali, né, Lupe? Tá tudo certo com ele, né? Aparentemente tá tudo bem com ele, né? Mas ele entende também que tem que fazer um sacrifício, porque no banco só tem garotada. Só uma correção, é Gustavo Almeida e o Rabelo, que são zagueiros no banco. Toca a bola a equipe do Capivariano, a recuperação já vem pro campo de ataque mais uma vez lá pela direita, trabalha pela chegada no campo de ataque, faz o break pro Leo Vinícius Guedes. Toca na bola mais atrás com o Diogo Matheus, volta a bola lá pela direita, dessa vez é o Mike, ele recebe, domina, toca a bola mais uma vez atrás, vai trabalhando a equipe do Capivariano, vem Bruno Silva, rola a bola do lado, se apresenta por ali mais uma vez o Mike, tá lá no lado direito para fazer o toque, recebe Bruno Silva, faz a tabelinha, vem trabalhando a bola a equipe do Capivariano, pelo círculo central do gramado, trabalha o zagueirão, o Wendel Lomar, ele carrega no campo de ataque, liga com o Ravanelli, tem marcação em cima dele do Diego Tavares, volta a bola com o zagueiro Lomar, tava lá de armador, recua para começar de novo, sistema defensivo, o Leonan, rola a bola pela direita, vem trabalhando, vai chegando, o Capivariano, vai tocando a bola, Ponte Preta toda recuada, sobra de bola lá na direita, recebeu o Ravanelli, lá na ponta direita, recebeu, dominou, devolveu mais atrás por ali, vai trabalhando mais uma vez a equipe do Capivariano, tocando a bola
tentando envolver a equipe da Macaca. 17 minutos e 50 deste primeiro tempo, tá 0-0. Trabalho capivariano, toca na bola, Mike recebe, domina, Diogo Matheus lá, entra na tela do campo, devolve ali pelo meio, Vinícius Guedes recua, começa tudo de novo lá com o Otávio. Wendel Lomar, zagueirão. Olha a bola com o Leonan, pelo lado esquerdo, já bota no ataque. Vem mais uma vez Felipe Azevedo. Recebe, domina, encara a marcação do Teles. Bota a bola do lado, recebeu. Diego Tavares chega para fazer a cobertura. Faz a roubada de bola, toca mais atrás com o Pacheco, que despacha para o campo de ataque. Faz o lançamento lá no campo de ataque. Para o Matheus, sobe de cabeça. Mas quem leva melhor é o Otávio, o zagueirão da equipe do Capivariano. Ô Cabela. Oi. E a estratégia da Ponte tem sido essa: congestiona o seu sistema defensivo, os 10 jogadores de linha atrás do meio campo, a maioria próximo da área, rouba a bola, a Ponte está muito recuada, ela não consegue nem puxar contra-ataque. É o que faz chutão pro coitado do Matheus, camisa 9, apenas 17 anos, fica brigando com os zagueiros. Aí coitado do garoto, né? E mostrou agora, deu pra ver muito bem ali o Elvis conversando com o Matheus, passando alguma dica, alguma instrução pra ele ali. Já tá frustrado. Já tá frustrado o camisa 9 da Ponte, porque tá vendo que é só chutão, vai ficar disputando no alto com o Otávio e com o Wendel Lomar. Toca a bola mais uma vez, o Capivariano, lançamento feito, Simon cortou pro lado errado, sobrou com o Rodrigo Souza, a sobra de bola, batida! Siriguido! Mas quem fez a lambança foi a velharada. Simon Mal, Rodrigo Souza pior ainda. Aí o Rodolfo falou, deixa comigo, mandou pro fundo, gol. 19 minutos desse primeiro tempo, deu Ziringuidu pro Rodolfo, pro Capivariano. Leão da Sorocabana faz 1-0 pra cima da Macaca, Lupe. Lambança do sistema defensivo da Ponte. Primeiro, um cabeceio sem direção pro chão do Simon, a bola quicou no gramado, o Rodrigo Souza todo atrapalhado foi tentar dominar e o Rodolfo só observando, esperando o erro, e ele aconteceu, o erro do Rodrigo Souza e também do Simon, e o Rodolfo livre de cara com o Diogo Silva, mandou a bola pro fundo da rede. Lambança do sistema defensivo da Ponte. 1-0 Capivariano. Árbitro de vídeo em ação, uma possível falta do Rodolfo pra cima do camisa 5 Rodrigo Souza, mas na minha opinião não foi nada. E o Rodrigo Souza nem reclama, né? Rodrigo Souza nem reclama, ele fica sentado lamentando o que aconteceu. Já tá validado o gol aí. Agora, Gabi, todo mundo de olho na garotada, com medo da garotada em campo e tal. Aí quem faz a lambança são os dois que teriam que ser os mais experientes do time. Não, e eu não entendi a calma do Rodrigo Souza. Ele tava protegendo o quê? Pro atacante do Capivariano chegar e fazer o gol? Então, assim, que falha do sistema defensivo da Ponte. O Simon que não conseguiu cortar, depois o Rodrigo Souza protegendo absolutamente nada. E aí, obviamente, o atacante do Capivariano vai lá e faz o gol com total merecimento. 80% de posse de bola, liberdade para o sistema ofensivo, toca a bola, é mais um jogo muito tranquilo para um adversário da Ponte e já vai vencendo por 1-0. Muito bem, terminou o primeiro quarto do jogo, tá todo mundo ali no momento da hidratação e eu vou girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 21:30, o tempo tá correndo, 21:30, é o primeiro tempo do jogo, o placar da CBN tá assim, ó. Capivariano. Rodolfo. Ponte Preta. Nada pra equipe da Macaca. Fala, Pio. Central da bola. E quando a gente fala de parte de baixo da tabela, também notícia ruim pra Ponte, porque já nos acréscimos e a Portuguesa segue vencendo o Velo Clube pelo placar de 1-0 pela Série A2 do Campeonato Paulista. Intervalo de jogo, Grêmio Prudente e Osasco Sporting vão empatando por 1-1. Intervalo também lá no Novelli Júnior em Itu. O Ituano vai batendo a Ferroviária por 1-0. Futebol do CBN. Ô, Cabela. Sim. Aproveitando que o jogo tá parado para essa pausa da hidratação, a Ponte ela manda aqui pra imprensa o press kit, né? Press kit é um material que a assessoria de imprensa ela faz para que os jornalistas, os repórteres, eles fiquem informados a respeito do elenco, da agenda e tudo mais. Aqui no elenco da Ponte nós temos Thiago Coelho já, hein? Tá confirmado, tá? Só que não pode ser inscrito, tá no Transferban. Deixa eu ver outro aqui que já tá, ó.
Laterais. Lucas Justen, hein? Lucas Justen, ex-Guarani. Já tá aqui, ó. Mas não pode jogar. Não tá regularizado. Zagueiros. O Alisson Maia tá aqui. David Braz também. Só que não podem jogar. Não estão regularizados por conta do Transferban. Volantes. Tarik. Tá aqui também, ó. Mas também não pode jogar. Meias. Cristiano. Tá aqui. Mas não pode jogar. E no ataque, deixa eu ver quem tem aqui que foi contratado, mas que não pode jogar. Vitor Pernambucano e Herbert também não podem jogar. São todos jogadores contratados, mas que não foram regularizados por conta desse bendito Transferban. Pois é. Vai recomeçar a partida, 1-0 pro Capivariano. Revista Manuel para Macaco, o Pacheco tá na cobrança, joga com o Elvis. O Elvis tenta chaleira, tenta o passe já errado, sobra com o Felipe Azevedo. Na perna da direita ele vem carregando, já bota na frente, mas a bola vai muito forte, vai para fora. O arremesso é manual, que favorece a equipe da Macaca. Rodrigo Souza ia cobrar, o Pacheco falou deixa pra mim, e o Rodrigo Souza cobra para, aliás o Pacheco cobra para o Rodrigo Souza, que regula lá com o Diogo Silva. 23 minutos e 50 de bola rolando. Olha o Diogo Silva jogando errado, roubaram a bola dele ali na frente da grande área, chega a zaga da ponta e faz o quarto errado, sobrou com o Rodolfo, lá pela esquerda, pela direita, mas sobe a bandeira, o impedimento marcado no ataque da equipe do Capivariano. Ai, Lupe. É um erro que desestabiliza praticamente todo o sistema defensivo, né? O Diogo Silva já tinha feito 3 boas defesas, né? E agora saiu jogando errado. Mas, pra sorte do goleiro da Ponte, o jogador do Capivariano estava impedido. E agora ele fez a cobrança da falta do impedimento lá e dá um bico na bola, joga. Ele tá com raiva. Deu um bico na bola pra bola atravessar todo o campo, não tem brincadeira ali ao redor da grande área. Gabi Castro, além de tudo, o time tá totalmente desestabilizado em campo, hein? A Ponte tá perdida em campo e eu já tinha falado isso logo no começo. A Ponte não se acha na marcação, então o Capivariano tem muita liberdade e ofensivamente é uma Ponte Preta nula. O Elvis não pegou na bola, o Bruno Lopes não pegou na bola, o Diego Tavares não pegou na bola. Apenas os jogadores do Capivariano é que propõem o jogo. A Ponte perde o jogo, ela não consegue ficar com a posse de bola, ela não tem criatividade, ela não tem nada, ela não consegue apresentar nenhuma jogada, então é algo que o Marcelo Fernandes precisa corrigir o quanto antes, se possível com o jogo em andamento, para não precisar esperar o intervalo, porque é um tempo precioso. Então dentro de campo é orientar, é chamar o Gustavo Teles, é chamar o Elvis, é aproximar a equipe da Ponte, é utilizar a velocidade do Diego Tavares, se precisa fazer alguma coisa, ter algum recurso, apresentar alguma coisa, porque ofensivamente é uma Ponte Preta muito deficitária. Você viu o toque marcando, já passamos de 25. Ravanelli toca na bola, joga para Rodolfo de cabeça, ajeita lá pela direita o Mike, corre por ali, corre também o Diogo Matheus, evita a saída, Mike toca na bola, mais atrás com o Vinícius Guedes, recebe a bola, rola a bola com o Mike de novo, vai pra tabelinha, coloca ali, faz uma rodinha ali, Vinícius, Mike e Diogo, furou Rodrigo Souza, meu Deus do céu. Mas foi falta, né, Lupe? Foi falta ali na tentativa do giro, e o Rodolfo reclama ali que na verdade ele teria sido puxado, mas o árbitro marcou a falta do atacante do Capivariano. Simon já coloca a bola em jogo. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas, 26 minutos passados, é o primeiro tempo do jogo em Capivari. O placar da CBN tá assim, ó: Capivariano. O Leão tem 1, Rodolfo marcou 19 minutos deste primeiro tempo. Ponte Preta. A Macaca não tem nada, viu, Pio? Central da bola. Estaduais pelo Brasil, lá no Carioca, Bangu e Madureira, além de Boa Vista e Fluminense, vão empatando por 0-0 os 2 jogos na primeira etapa. Lá no Goiano, o Goiatuba vai perdendo pro Anapolina, não é o Anápolis, é o Anapolina, por 1-0. E no Mineiro, Cruzeiro vai vencendo o Uberlândia por 1-0. Futebol Globo CBN. Tem arremesso manual Macaca aqui pela direita, o Pacheco tá lá na cobrança, tá buscando alguém para fazer o passe, ninguém se apresenta ali, ele vai jogar lá pro Matheus. O Matheus tenta o toque, chega para cima dele o zagueiro, faz o quarto de cabeça ali, o Leonan, bola vai para fora. O último toque do jogador Ponte Pretano, fica reclamando ali o Matheus. E até o próprio jogador da equipe do Capivariano achou que fosse escanteio, viu, ô Lupe? É, mas foi tiro de meta. O assistente e o árbitro, eles acabaram decidindo ali pelo tiro de meta do Capivariano, que já foi cobrado. Foi cobrado, o Pacheco faz aperto ali pra cima, na roubada de bola, Gustavo Teles chega por baixo, fica com ela, tem jogador do Capivariano ficou caído ali, a briga na saída de bola, o Pacheco bota pra fora, arremesso é manual. O Pio, tem gol aí, Pio?
Tem gol no último minuto do jogo lá em São Paulo. A Portuguesa marcou mais um, 2-0 para cima do Velo Clube. Acabou o jogo no Canindé. Primeira vitória da Lusa, né? No Campeonato Paulista, né? Perdeu os dois primeiros, né? Exatamente, a Portuguesa chega a 3 pontos ganhos e ganha nesse momento 4 posições na tabela de classificação. Olha o Capivariano trabalhando a bola no sistema defensivo aqui pelo lado esquerdo, por ali. Quem chega é o Leonan. Faz a proteção, recua para começar de novo lá com o Endel Lomar, recua no goleiro, o Guilherme Nogueira na perna direita, inverte a jogada lá na ponta direita, lançamento era pro Mike, chega o Simon, só faz a cobertura o Simon, a bola vai para fora, arremesso é pra Macaca Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Arremesso, Manuel cobrado, o Capivariano toca na bola. Diogo Matheus recua lá com o Guilherme. Sai da grande área o Guilherme, rola a bola pela descida com o Leonan. Domina, meia dúzia da equipe do Capivariano na perna canhota, já faz o lançamento ali pelo meio. Passou rasteirinho, tabela feita, sobra de bola. Felipe Azevedo ficou sentindo. O Mike domina, prepara, de fora da grande área. Rola a bola lá pro Diogo Matheus, lá na direita. Encara a marcação do Bruno Lopes, puxa pela meia, toca na bola mais atrás. Vai trabalhando o Bruno Silva, tocou com o Vinícius Guedes pra fora do gol. A batida de fora da área, de perna direita, passa ali pertinho do ângulo esquerdo do goleiro Diogo Silva, a bola vai pra fora ali, Lupe. Chute do camisa número 8 e foi aquela bola que vem limpa pro jogador bater de fora da área. Ele bateu com o lado do pé e a bola tirou muita tinta do gol do Diogo Silva, que caiu, mas não tinha condições de fazer a defesa. Pra sorte, ela foi por cima, tiro de meta pro goleiro da Macaca. Cabelo. Oi. Tá tão fácil pro Capivariano que em 9 minutos foi a 9ª finalização. Em 29 minutos, 9 finalizações. Tamanha tranquilidade que tem pra tocar a bola e chegar no campo de ataque. Amarelo. Pra quê? Rômulo, camisa 15 da Ponte Preta. Vem mais uma vez pro campo de ataque, Capivariano, finta bonita do Rodolfo lá pela direita, entrou na grande área, pintou o cruzamento, o rasteirinho chegou por baixo, o Pacheco fez o corte ao bico da bola, joga pra fora do campo, arremesso manual pro Capivariano lá pela direita, hein? Vai se ajeitando lá mais uma vez a equipe do Capivariano com o Diogo Matheus na cobrança do arremesso manual. Vai pegar a bola na marmita lá, fazer o arremesso manual. Vai se ajeitando lá o Diogo Matheus. Tem pelo meio o Bruno Silva, ele joga lá na frente com o Mike, devolve no Diogo Matheus, ajeita a bola na perna direita, Mike recebe, bico da grande área, carrega pela meia, rola a bola com o Ravanelli, passou por ele aqui do lado esquerdo, quem chega é o Leonan, mais uma vez a devolução era pro Ravanelli, chega por baixo ali, faz o corte. O Rodrigo Souza, vem Pacheco, dá um bico na bola, joga pro campo de ataque no meio do caminho, faz o corte mais uma vez a equipe do Capivariano e o Elvis fica ali no meio, deu pra ver agora nessa imagem, o meu caro Gabi Castro, que ele fica perdidinho, a bola bate e volta, ele só fica olhando, a bola vai. É a única coisa que ele faz, é abrir o braço, reclamar, porque a bola não passa por ele, então é um jogo nulo do camisa 10 da Ponte. E aí quando o Elvis não aparece, não tem criatividade, não tem toque de bola, é uma Ponte Preta que não cria absolutamente nada ofensivo, ela não conseguiu passar do meio campo até agora. E pode ser a despedida do Elvis, tá? Esse pode ser o último jogo do Elvis. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos em 31 minutos, é o primeiro tempo do jogo no Carlos Counag Arena Capivari. Placar da CBN tá assim, ó. Capivariano 1, Ponte Preta 0. Pio. Central da Bola. Começaram mais 2 jogos pela Série A2, São José e Juventus, Sertãozinho e Votuporanguense. Copa São Paulo, Copinha 2026 é gol do Bragantino. 32 minutos do primeiro tempo, Bragantino 1, São Paulo 0. Olha, sai jogando errado de novo, Rodrigo Souza, sobra de bola com o Felipe Azevedo, ele faz o domínio, encara a marcação ali do Diego Tavares, faz a proteção, toca na bola pelo meio, Ravanelli, fez o passe, Bruno Silva, recua, ali no círculo central do gramado, quem vem é o Wendel, o zagueirão, bota a bola pelo lado esquerdo, vai chegando mais uma vez, Leonan, de primeira fez o passe errado, Pacheco fica com ela, pra sair jogando 28 da Ponte.
1-0, tá ganhando o Capivariano. Rouba a bola, Ravanelli faz a abertura lá pela direita, Mike preparou a batida, foi travado pelo Simon, volta brigando pela bola, chega por baixo, Bruno Lopes. No bico da bola, joga pra fora do campo, arremesso é manual que favorece a equipe do Capivariano lá pela direita. Fala, Pio, tem mensagem aí? Tem mensagem, olha só, o pessoal tá bravo. Vergonhoso, humilhante, constrangedor e revoltante. Essa diretoria incompetente está destruindo a história da Ponte Preta. O Antônio José quem tá dizendo. E o Adilson tá comemorando a vitória parcial do Capivariano aqui no YouTube. Veio mais uma vez o Capivariano, Rodolfo errou ali o toque pelo meio da grande área, passou por todo mundo, arremesso manual pela direita. Agora, meu caro Antônio Lupe, essa possível última partida do Elvis é devido à situação que tá e toda aquela reclamação e o desabafo do último jogo, né? E já tem um desgaste, né? O Elvis, ele deu um desabafo, fez um desabafo depois do jogo contra a equipe do Velo Clube, e as informações é que o camisa 10, ele tá muito insatisfeito com aquilo que prometeram e não cumpriram. Então, por isso, existe uma possibilidade, 2 clubes fizeram sondagens, um deles, o Náutico, e não está descartada a possibilidade da saída do Elvis. Olha a Macaca, lançamento feito no campo de ataque, Matheus entrou na grande área, a bola corre mais que ele, vai pra fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Capivariano, Lupe, primeira razoável chegada da Ponte. Teve uma parecida, né, com o Elvis e o Diego Tavares lá do outro lado, até que de certa forma sai alguma coisa, só que aquele último passe a Ponte não acaba acertando. Tem a questão do entrosamento também, né? Os meninos que vieram da base, eles vieram praticamente do dia pra noite, né? Alguns já treinaram, outros não, no ano passado com o profissional. E lembrando que o Elvis, tá, Cabela, só pra encerrar esse assunto, tinha renovado o vínculo com a Ponte até 2028. Pois é. E pode ser o último jogo dele com a camisa da Ponte. O torcedor do Ponte Pretano deve estar feliz da vida por isso, né? Trabalha mais uma vez a equipe da Macaca, vem pro campo de ataque com o Rômulo, tenta a fita, briga por ela, Leonan chega por baixo, na roubada de bola, recua, ali atrás com o Wendel Lomar. 1-0, o Capivariano tá na frente da Macaca. Agora, Gabi, eu imagino, a Ponte pegou um Corinthians na primeira rodada, todo esfacelado também, voltando de férias, tinha 3 ou 4 dias ali de preparação apenas e tal. Já imaginou a Ponte Preta nessa situação? Pegar um Palmeiras pela frente? Não, ela tá sofrendo mais hoje do que contra o Corinthians em Itaquera. Porque contra o Corinthians em Itaquera, ela fez ainda 45 minutos que ela conseguiu suportar a pressão do Corinthians e o Diogo Silva não trabalhou tanto. Contra o Capivariano, em 30 minutos, é um verdadeiro massacre. E a gente tá falando de um Capivariano, de uma boa equipe, mas que tá no nível da Ponte. Só que tá parecendo uma equipe grande contra uma equipe pequena. A diferença tá muito grande. Então, o técnico Marcelo Fernandes vai ter muito trabalho pela frente. É claro que o problema extracampo, ele tá entrando. O extracampo está em campo. O extracampo está, e isso está evidente. Agora precisa fazer algo diferente. Olha a Ponte na roubada de bola, vem para cima no campo de ataque. Lançamento foi feito lá pela esquerda. O último toque do jogador do Capivariano, a bola vai para fora. O arremesso é manual que favorece a Macaca lá pela esquerda. Vai chegando no Bruno Lopes, sem muita pressa para chegar na bola, para fazer a cobrança do manual, vai lá pela esquerda. 35, o toque CB, ele já marcou 35, tem arremesso manual a equipe da Macaca. Vai lá o Elvis, no recebimento ele joga no Matheus, o Bruno Lopes. Matheus faz o domínio, devolve no Bruno Lopes, levanta a cabeça, mais atrás com o Elvis. Tá ali na reta, a lateral do campo, pintou cruzamento na grande área. Vem bola pelo meio, subiu Diego Tavares, cortou errado, contra-golpe da equipe do Capivariano. Rodolfo chegou, Diogo Silva! No círculo central do campo para fazer o quarto, porque o Capivariano vinha com o Rodolfo saindo sozinho na cara do goleiro da Ponte, Lupe. Que noite terrível do Rodrigo Souza, né? Porque a bola era totalmente dele, seguro, só pra dominar e tentar sair jogando, ele furou. O Rodolfo veio babando e pra sorte da Ponte, o Diogo Silva estava atento e tirou com os pés. Que noite terrível da Ponte. E vem mais uma vez o Capivariano com o Felipe Azevedo, dá um tapa na bola pro Diogo Matheus lá pela direita. Encara a marcação do Bruno Lopes, ele joga pra grande área. Simon de cabeça, faz o quarto, sobra de bola com o Bruno Lopes. Ele domina, rola a bola do lado com o Rômulo. Pra sair jogando, escapa bem na marcação, carrega, dá um tapa na bola pro Elvis aqui pela meia direita. O Elvis já faz a ligação lá do lado esquerdo com o Bruno Lopes. Corre Bruno Lopes. Evita a saída, faz o domínio, coloca no gramado. Encara a marcação do Otávio, vai pra cima, ele puxa pela meia. Preparou, bateu longe do gol. Só tiro de meta, Lupe. Tiro de meta, a primeira finalização da Ponte, né? Mas não assustou o goleiro Guilherme Nogueira, titular da equipe do Capivariano. Guilherme Nogueira, formado nas categorias de base da Ponte Preta, ele é da mesma geração do Ivan que hoje está no Internacional.
cai o jogador da Ponte no gramado é o Rômulo, camisa 15, que já tem amarelo, mas aos poucos ali vai se levantando a novidade, né? O volante /meia da Macaca. Rafael Pio, tem gol aí, Pio? Tem gol no Campeonato Mineiro, Cabelo. É o segundo do Cruzeiro, 38 do primeiro tempo. O Cruzeiro faz 2-0 para cima do Uberlândia. Tiro de meta para aqui pelo Capivariano, 37,5 deste primeiro tempo. 1-0, tá na frente o Capivariano. Guilherme Nogueira despacha a bola para o campo de ataque, faz o lançamento. A bola passa pelo Rodrigo Souza, vem o Diogo Silva, dá um bicão na bola, vai jogando lá para fora, o arremesso é manual que favorece o Capivariano. O Cabelo. Oi. E olha, o comportamento do Diogo Silva mudou, ele tá como um líbero, porque o Rodrigo Souza, ele não acerta uma. É uma alteração que o Marcelo Fernandes precisa fazer, porque tá comprometendo, não tá dando certo essa função do Rodrigo Souza. O Diogo Silva já afastou mais do que o Rodrigo Souza, então o goleiro da Ponte tá como um líbero. É algo que precisa ser observado e corrigido. Trabalha mais uma vez o Capivariano com Felipe Azevedo, tenta o toque da bola, chega por baixo, faz a quarta zaga, sai carregando com o Teles, recebe o toque, a falta tá anotada, é falta em cima do Gustavo Teles, ali pelo sistema defensivo da equipe da Macaca. Seria uma opção, de repente pega o zagueiro, um garoto que é zagueiro de ofício, está no banco, coloca em campo. É o que tem. Empurra o Rodrigo Souza na função dele, que é de volante. Mas se ele já tá mal na zaga, eu já faria alteração já. Mas não tá bem na noite de hoje. Confiança, né? Nem acho que é uma questão tanto de posicionamento como zagueiro, como volante. Tá mal, não acerta um chute, tá sem tempo de bola. Ele nunca foi um titular. Falhou no lance do gol. Então, assim, tá mal, eu faria essa alteração e colocaria um jovem da base. Se é o Gustavo Almeida, que tá no banco de reserva, se é o Rabelo, se é da posição, colocaria o jovem da base. Eu sei que é muito complicado nessas condições, mas é com quem o Marcelo Fernandes pode contar hoje. Então eu colocaria o atleta da base, porque o Rodrigo Souza faz uma partida muito ruim até aqui. Tem falta em cima do Pacheco, é falta para Macaca, ali pertinho da linha do Jornal do Campo. Tá ali o Rodrigo Souza para fazer a cobrança, chega o Pacheco. O Pacheco não tá deixando o Rodrigo Souza nem cobrar a falta. Exatamente, deixa que eu cobro, você vai chutar na contramão aqui, vamos lá. Faz a cobrança da falta, o Diego Tavares vem com ela pela direita, faz de domínio, encara a marcação, passava ali o Matheus ali no fundo, ele prefere o toque pelo meio, perde a bola a equipe da Macaca, sai jogando, Ravanelli pro Capivariano, ele domina a bola, de cavadinha fez a devolução aqui pela direita, chegava o Rodolfo, antes dele o Pacheco, tava ali para fazer a roubada, Pacheco inverte a jogada, ele busca o Elvis ali pelo círculo central do gramado, domina no peito, de 3 dedos, faz o lançamento para a área, sobe o Wendel para fazer o corte, ela sobra com o Gustavo Teles, já toca no Pacheco, devolve ali pela meia, com o Elvis de novo, mais um lançamento para a grande área, Matheus de calcanhar, deixou a bola ali pelo meio, tá vivo, preparou, bateu, espalma o goleiro, mas não estava valendo nada disso, impedimento marcado no ataque da equipe da Macaca, Lupe. Na verdade, o que aconteceu, Cabelo? A bola bateu no árbitro, e quando a bola bate no árbitro, o jogo tem que ser paralisado, e estava numa situação ali bem perigosa do campo, tanto é que o goleiro Guilherme Nogueira defendeu a finalização do jogador da Ponte, mas como a bola pegou no árbitro, posse de bola pro Capivariano, que vence 1-0. E é a regra, né? Porque por mais que a bola estivesse indo em direção ao jogador da Ponte, quem chutou foi do Capivariano, então é posse de bola pro Capivariano. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 40 minutos passados, já o primeiro tempo do jogo, Série A1, Campeonato Paulista, terceira rodada. Capivariano. Pro Capivariano. Ponte Preta. Nada pra Ponte Preta. Pode até se falar se é apenas a terceira rodada, mas só tem 8, Pio. Exatamente. bola. Exatamente isso. E um jogo já terminou neste sabadão. Novo Horizontino de virada venceu em Dayatuba o Primavera por 4-3. Intervalo de jogo no Canindé. A Portuguesa vai vencendo o Velo por 1-0. Futebol Globo CBN. Olha a Macaca no campo de ataque, Diego Tavares faz o lançamento para a área, corte feito na zaga, chega por baixo, dá um bico na bola, o Leonan, bota no campo de ataque, sai jogando ali o Mike, recebe a falta, o jogo tá parado, é falta que favorece o Capivariano ali pelo meio, o árbitro conversa ali com o Bruno Lopes. Só na conversa, né, Lupe? Só na conversa, mas se ele tivesse aplicado o cartão amarelo, não estaria errado, porque o Bruno Lopes matou o contra-ataque do Capivariano. Pra sorte do jogador da Ponte, só o diálogo, só a conversa, só a resenha do árbitro Fabiano Monteiro dos Santos. Fala, Pio. Oi. Onde eu falei Portuguesa no intervalo vencendo o Velo por 1-0, entendo, o jogo já acabou e a Portuguesa venceu por 2-0, tá? Foi um pequeno... Ele tá tentando ajudar o time de Campinas, que é mais um tempo, né? Esse jogo da Ponte deixa a gente meio...
pequeno delay Pois é. assim, de 45 minutos, mas tá bem tranquilo. 42, é o primeiro tempo do jogo em Capivari ainda. É o primeiro mesmo, né? É o primeiro tempo mesmo. Tá. Ainda é. Apesar de ter muita gente que queria assim, que fosse o segundo já, mas não é só o primeiro ainda. Diogo Silva sai ali da grande área, dá um bico da bola, joga pro campo de ataque pra ninguém. Foi lá pro auxiliar o senhor Miguel Caetano Ribeiro da Costa, que anotou arremesso manual para a equipe do Capivariano, já faz a cobrança no sistema defensivo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Chega ali Rodrigo Souza, deu um bicão na bola, ela vai no peito do Felipe Azevedo, domina, coloca no gramado, sobra de bola ali com o Vinícius Guedes, mais atrás com o Leonan, domina, na perna canhota, ele busca alguém pro passe, volta a bola por ali com o Guedes, fez um tapinha na bola pelo meio campo, pra chegada do Mike, volta com o Vinícius Guedes, lá pela direita o Diogo Matheus recebe, domina, recua, trabalha com o Otávio, tenta o lançamento, lance errado, sobra de bola com a Macaca que chega no campo de ataque. Mas a bola quadrada ali no domínio do Diego Tavares, sobra com a zaga do Capivariano. Ela sai jogando. O zagueirão vem ali. O Wendel perde a bola. Diego Tavares recupera para a equipe da Macaca. Arremesso manual para Ponte pela direita. Ali o Elvis pega para fazer o arremesso. Chega ninguém ali. Ele mesmo vai para o câmera. Não, o Pacheco falou: deixa comigo, mestre. Deixa que eu cobro, mestre. Vai lá o Pacheco para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe da Ponte. Finalzinho de primeiro tempo, hein? 1-0, o Capivariano tá ganhando. Pacheco na cobrança, fez o passe na linha de fundo com o Diego Tavares. É outro manual um pouquinho mais à frente ali, o corte do Leonan. Outro arremesso manual, agora volta o Tavares. Vai tomar distância e vai jogar lá na área, hein? Vai tomando distância ali o Diego Tavares. Vai fazer a cobrança, a bola vai lá na grande área. Faz o arremesso, joga no bico da pequena área. Sobe de cabeça ali pelo meio. Pacheco tava lá. Chega também a zaga para fazer o quarto, é outro arremesso manual. Mais uma vez o Diego Tavares faz a cobrança. Faz o recuo, começa de novo a equipe da Ponte Preta. Simon recebe, domina. Passou errado, Simon. Deu contra-golpe para a equipe do Capivariano. Vem com o Mike lá pela direita, ele carrega a equipe do Capivariano. Vem o Leão da Sorocabana. Preparou, batida rasteira para fora do gol. O Diogo Silva, ele acompanha a saída de bola, levanta, olha pro Simon, abre o braço e fala assim: o que tá acontecendo, Lupi? Tá parecendo o filme dos Trapalhões, o sistema defensivo da Ponte Preta, porque o Simon, ele perdeu uma bola sozinho, foi dar um passe, deu nos pés do jogador do Capivariano, do Mike, que é veloz, é rápido, puxou o contra-ataque, entrou na área e bateu cruzado. O Diogo Silva ainda com a pontinha da luva, deu um desvio, ela tirou tinta do poste direito. Quase o Capivariano amplia o placar. Escanteio pro Leão da Sorocabana. Segundo no jogo, faz o levantamento, vem bola, segunda trave, desvio de cabeça pra fora do gol. Mas estava impedido. Rodolfo estava com o seu irregular no meio, na pequena área, a bola foi pra fora, só tiro de meta pra equipe da Ponte Preta. Agora Gabi Castro tem que trocar os dois zagueiros, né? O Simon também tá comprometendo, né? Mas daí acho que fica muito complicado. Na hora que você falou tem que trocar, eu queria falar o que precisava trocar, mas eu vou evitar. Esse é mais difícil. Quem tem razão em ser feliz, eu prefiro ser feliz, viu, Camila? Esse é mais complicado. E também só tem 5 alterações, né? Então, mas... Você queria trocar o time inteiro? Precisa, né? Ninguém deu, absolutamente ninguém. Ninguém conseguiu se destacar. A Ponte foi amplamente dominada. O tempo inteiro o Capivariano de 70% a 80% de posse de bola. Então a estratégia vai ter que ser completamente diferente para a etapa final. Mais 3. Já estamos com 46, vamos a 49, hein? Bola recuada lá com o Diogo Silva, dá o bicão da bola, despacha lá pro campo de ataque, lançamento foi feito lá na frente, Otávio, escola de cabeça, ela vem pelo meio, chega ali o Gustavo Teles para fazer o toque na primeira, na segunda chega por ali o Rômulo, dá um bicão na bola o Vinícius Guedes, chega também o Rodrigo Souza, a bola toca na coxa dele, sombra com o Leonan, já despacha pro campo de ataque, lançamento lá pro Mike, lá pela ponta direita, recebeu a bola, entra lateral do campo, volta a bola mais atrás, preparou por ali o Guedes, a batida longe do gol. Vinícius Guedes se empolgou, jogou pra fora do campo, só tiro de meta pra Macaca, de novo, Lupe. Foi aquilo que o Gabi Castro sempre fala, o tal do chutamento, né? Um cruzamento com chute, mas nenhum dos dois foi bom. Tiro de meta pro goleiro, Diogo Silva. Fala, Pio. O Nascimento W9 no YouTube tá dizendo que vai à luta pra não cair, infelizmente. O Guilherme Felipe, ele tá dizendo que a molecada é medrosa. Tá dizendo isso. O Sidney disse aqui o seguinte, ó:
Será que Trump sequestra presidente de time de futebol? Não tem limite, né? Vai trabalhando a equipe da Ponte Preta, vem pro campo de ataque. Bruno Lopes recebe ali pela meia, faz a finta, foi pra tabela. Agora até você, Elvis. Até você, bola quadrada do Elvis, a Ponte recupera ali pelo meio com o Rômulo, faz a proteção, chega a marcação do Ravanelli pra cima dele, dá um tapa na bola pro Elvis, lá do lado esquerdo, de perto da direita, faz o lançamento, sobe, Leonardo de cabeça, ela vai subindo com o Felipe Azevedo, encara a marcação do Pacheco, bota pra fora a bola, arremesso manual que favorece a equipe do Capivariano no sistema defensivo. 47-40 desse primeiro tempo, 1-0, o Capivariano tá ganhando o jogo, vai mandando no jogo a equipe de Capivari. 1-0, o jogo tá parado, tem jogador sentindo ali pelo meio. Tá tudo certo agora, vai pra cobrança com as mãos, o árbitro bota um ponto final. Fim de primeiro tempo na Arena Capivari. Capivariano. Rodolfo marcou 19 minutos do primeiro tempo. Ponte Preta. Nada pra Macaca. Central da bola. Apresentação: Rafael Pio. 7 da noite, 18 minutos, final de primeiro tempo no Carlos. Ih, soltaram o sistema de irrigação lá no gramado. Tá molhando todo mundo. A rapaziada gosta, né? Porque calor, o jogador terminou de jogar, aquela coisa toda pra dar uma esfriada no corpo e principalmente na cabeça. O Antônio Lupi, dizem os internautas que ele atrai água, mas não é esse tipo de água. De qualquer forma, 1-0 Capivariano e poderia ter sido mais, Lu. Poderia ter sido uns 4-0 pro Capivariano se não fosse o goleiro Diogo Silva, que fez 2 milagres, uma defesa ali com a pontinha do dedo e mais uma outra, né? Então era pra dar uns 4-5-0 pro Capivariano. E olha, eu não tô exagerando, porque daqui a pouco o Gabi Castro, ele que anota tudo, vai falar todas as chances da equipe do Leão da Sorocabana. Cara, o semblante dos jogadores da Ponte deixando o gramado é desesperador. É desesperador. O técnico Marcelo Fernandes saiu rapidinho. Aí dá o zoom no Pacheco, no Diogo no Rodrigo Souza. Os caras estão, sabe? Perdidos, assim, não sabem onde estão. Mas, ô Pio, não tem o que fazer. Cara, esses caras estão conseguindo correr. Exato. Com vários problemas aí, isso é surpreendente, enfim, mas o problema é que a instituição tá sofrendo, perde pro Capivariano por 1-0, fim do primeiro tempo. A Ponte tem no banco só garotada, tá? Só molecada. Guilherme Viana, que é goleiro, Júlio, que é lateral direito, Caio Ganga, que é atacante, Gustavo Almeida, que é zagueiro, Chicão, que é volante, Juan, que é volante, Jean Carlos passou por 2 cirurgias gravíssimas no joelho. Voltou, ano passado teve uma logo no início da temporada, tá voltando, tá no banco, lateral esquerdo, menino que foi comparado ao Abner, lembra do Abner? Sim. Que foi vendido pro Atlético Paranaense, se não me engano, em 2019, mas nunca conseguiu tomar sequência por conta das lesões. Rabelo é zagueiro, Luquinha atacante, Pedrinho é meia e Damião é atacante, as opções do técnico Marcelo Fernandes. Ô Gabi Castro, eu vou pedir o seu destaque desse primeiro tempo, trazendo a primeira participação do Ailton, que diz: parabéns aos dirigentes de futebol de Campinas, a capital da má administração e a vergonha do futebol campineiro. Acorde Berlim, tá dizendo ele aqui. E também trazendo esse relato e essa percepção do Lupe, porque não só quando terminou o primeiro tempo, mas durante toda a primeira etapa, a gente percebe no semblante da molecada apavorados, a gente percebe no semblante dos mais experientes que eles estão perdidos, como se quem dissesse: o que tá acontecendo, o que eu tô fazendo aqui, aonde eu vou parar, quando que isso vai melhorar? São todos os pontos de interrogação que surgem nesse momento, Gabi. O desespero parece que tomou conta, né? Da Ponte Preta. Foi uma ponte que não existiu no primeiro tempo. É difícil até avaliar a atuação, falar de esquema tático, porque é evidente que este problema financeiro, o lado de fora, ele interfere do lado de dentro. Então, assim, foi uma ponte completamente dominada pelo Capivariano. Terminou 70% de posse de bola, em finalizações 12-3, sendo que nenhuma finalização da Ponte foi correta. O Guilherme não fez nenhuma defesa, então não tem outro placar a não ser 1-0 pro Capivariano, que ficou barato. Lembrando que neste sábado já tivemos 2 jogos lá no Ítalo Limonge. O Primavera perdeu de virada pro Novo Horizontino 4-3 e lá no Canindé a Portuguesa venceu o Velo Clube de Rio Claro
por 2-0. Classificação de momento, os 8 primeiros: Bragantino, Novo Horizontino, Palmeiras, Capivariano, Primavera, Velo Clube, São Bernardo e Mirassol. Na zona da degola, Guarani, 15º colocado, 1 ponto ganho, e a Macaca tá zerada. A Ponte tá chegando ao 3º jogo, tá, gente? Nenhum ponto conquistado. O Guarani tem um jogo a menos, já tem 1. Noroeste tem 2 jogos, tem 1. O Botafogo de Ribeirão tem 2 pontos já com um jogo a menos, ou seja, a Ponte que não abra o olho porque a coisa ainda é início de campeonato? Restam 5 jogos. Restam só 5. É início de campeonato, só que o campeonato é muito curto, Gabi. Tem derby ainda pela frente. Portuguesa fora. São Paulo. Quer dizer, a Ponte pegou o Corinthians no início da competição, mas tem grandes pela frente e ainda tem o derby. Quer dizer, a situação da Macaca é sim, gente, começo de campeonato, mas desesperadora. Rápido intervalo, daqui a pouquinho o Gabi Castro vai dizer se é possível o que a Ponte precisa fazer para tentar mudar o cenário para a segunda etapa. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. Quem tem empresa sabe como é viver no 8 ou 80. Uma hora tá tudo bem e outra hora tá tudo fora de ritmo. Chegou a promoção Vai de 80 Unimed Campinas. Plano empresarial com 80% de desconto, distribuídos em 4 mensalidades com serviço aeromédico gratuito por 1 ano. Contrate agora e entre no ritmo. Acesse unimedcampinas.com.br. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros e motos. CBN Auto Esporte. Aos domingos pela manhã, Guilherme Muniz recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. Capivariano. Ponte Preta. Apresentação: Rafael Pio. 7h26, intervalo de jogo. A Ponte está perdendo para o Capivariano por 1-0, gol de Rodolfo. Ô, Gabi Castro, é o seguinte, claro que a Ponte teve o título da Série C o ano passado, aquela coisa toda, mas podemos dizer que os problemas, eles já vêm de há muito tempo. Correto. Eles só foram um pouco maquiados porque os jogadores, a gente já se cansou de falar isso, eles foram saco roxo, desculpa o termo, para poderem seguir até o final da competição. Porque se eles não tivessem essa postura que tiveram, isso que a gente está vendo agora já estaria acontecendo há muito tempo, pelo menos desde agosto, setembro do ano passado. Ah, sem dúvida, né? Problema financeiro é muito complicado. Você dever salário. Salário hoje em dia paga conta, paga comida, paga escola de filho. Então, não tem como. É o mínimo, é o básico de qualquer trabalhador
é no quinto dia útil receber. Então na Ponte já não é nem quinto dia útil, né? A promessa já é final de mês e aí espera vencer o próximo. Então quando tem 2 meses, tá quase no quinto mês útil. Eu ia falar quinto mês útil. Quinto mês útil. Ó, gente, no quinto mês útil eu pago. A Ponte cria algumas coisas que é completamente diferente de qualquer regra de CLT, mas enfim. E isso vai se agravando, né, com o tempo, porque é o que você falou, as vitórias elas foram maquiando, por mais que a gente ia falando ano passado que a situação era muito complicada, os jogadores no microfone também falavam isso, na saída do gramado, sobre a situação complicada, mas foi um elenco que se fechou em torno de um bem comum, que era um acesso, porque Campeonato Brasileiro de Série C não é lugar da Ponte Preta, tanto é que bateu e voltou, mas Campeonato Paulista da Série A2 também não é, e em pouco tempo, em 5 anos, pode ser que ela dispute 2 vezes. Isso é algo muito prejudicial, tanto para as finanças, mas para a imagem do clube, para os torcedores, para aqueles atletas que a Ponte um dia deseja contratar e quer. Você disputar o Campeonato Paulista da Série A2 chama atenção para os outros atletas, né? O que será que está acontecendo com esse clube que é tão tradicional, que disputou recentemente de 2013 a 2018 Campeonato Brasileiro de Série A? A torcida já se acostumou com Série A, com Série A1 de Campeonato Paulista, e agora a realidade está completamente diferente. É uma Ponte que disputa a Série C, é uma Ponte que pode disputar a Série A2 recentemente, e isso vai passando. Parece que vai sendo empurrado com a barriga, o tempo vai passando e nenhuma solução chega. Mas tem um agravante, né? Que essa Série A2 possível do ano que vem pode não ser bate e volta como foi anterior, devido a tudo que está acontecando, que se torna ainda pior o negócio. É isso, então assim, os problemas financeiros é a questão número 1 que precisa ser resolvido, derrubar o transfer ban. A Ponte precisa de um elenco, a Ponte precisa fortalecer, ela precisa de profundidade, ela precisa de atletas, porque, por exemplo, hoje ela já está perdendo por 1-0. Como é que eu vou chegar aqui no microfone e falar assim, olha, tem que colocar o Chicão, que tem 17 anos. O Chicão tem 17 anos. Ele acabou de disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, jogou 120 minutos contra a Francana, jogou 90 minutos contra o Cruzeiro. O garoto não aguenta um futebol profissional diante de um Felipe Azevedo. É um futebol completamente diferente. O que se joga na base, o que se joga no profissional. Na base se joga 20, 30 jogos. No profissional se joga 50, 60 jogos. E aí você vai colocar esses garotos com uma responsabilidade muito grande. Então eu entendo o Marcelo Fernandes. É claro que o Rodrigo Souza ele tá comprometendo, mas e aí, você vai tirar o Rodrigo Souza e você vai colocar o Gustavo Almeida? Você vai colocar o Rabelo? Então é muito complicado você colocar um garoto de 17 anos que pode falhar e a Ponte perde por 3-4-0, e aí a responsabilidade vai cair em cima do garoto, a torcida vai colocar, como já teve torcedor aí que tá no direito dele, mas de falar que a molecada é medrosa, que é medrosa, que não tem personalidade. Então isso cabe ao torcedor, ok? Só que o Marcelo Fernandes, ao mesmo tempo que ele precisa pensar, eu vou preservar este atleta ou eu preciso contar com ele, tá no banco de reserva. Então assim, ele vai ter que equilibrar, colocar na balança o garoto que tá bem psicologicamente, o garoto que tá bem tecnicamente, o garoto que ele tá conhecendo agora, para poder ajudar. Eu sei que foi um primeiro tempo assustador, péssimo. O Capivariano parecia o Palmeiras, a Ponte parecia um time de Série A3, 80% de posse de bola, isso é algo inadmissível para a Ponte Preta, jogar fora de casa, não passou do meio campo, não deu uma finalização correta, a gente não viu Guilherme Nogueira trabalhar. Então é algo muito grave que aconteceu neste primeiro tempo, uma atuação muito abaixo da equipe da Ponte, e isso precisa ser corrigido. A Ponte já está voltando pro gramado, o técnico Marcelo Fernandes deve ter pedido uma postura diferente, uma Ponte que chame mais a responsabilidade. O Elvis precisa aparecer, se for o último jogo com a camisa da Ponte ou não, ele precisa aparecer, precisa chamar a responsabilidade, acionar o Bruno Lopes, que é mais experiente, acionar o Diego Tavares, que é mais experiente. Então, é a garotada que vai entrar. Então, ele tá contando, deve ter conversado com os jovens, porque foi um primeiro tempo muito ruim da Ponte, como há pouco no dois ali, parece que é Pedrinho e o outro Inho. Qual que é o outro Inho? É Pedrinho e Luquinha. E outra, gente, aí você joga pros moleques assim, gente, na boa, vocês estão vendo a situação que tá acontecendo. Responsabilidade zero pra vocês, então entrem lá no gramado e mostrem o que der pra mostrar. Não tem outra escolha. E é do meio para ataque, que é onde a Ponte teve dificuldade, né? Então o Caio Ganga, que foi um dos destaques, o
Luquinha também, atacante, então vai mudar do meio pra frente, né? Não gostou o Marcelo Fernandes, vai tentar utilizar a velocidade, a versatilidade pra ver se funciona. Quais as posições, Antônio Lupe? 18 é o Gustavo Almeida, ele é zagueiro. Tá. O 17, o Caio Ganga é atacante e o Luquinha é atacante. Ainda vai ficar o Damião no banco, que é atacante também. Então ele realiza aí essas trocas. Bom, daqui a pouquinho as confirmações, deixa eu só passar os resultados rapidinho da Série A2 do Campeonato Paulista, jogos que estão em andamento, 20 minutos da segunda etapa, o Grêmio Prudente vai perdendo pro Osasco Sporting por 2-1, o Ituano está empatando com a Ferroviária, Ferrinho empatou o jogo, hein? 27 minutos da segunda etapa lá no Novelli Júnior. No primeiro tempo, 34, o Juventus vai batendo o São José por 1-0 fora de casa. Sertãozinho e Votuporanguense vão empatando pelo placar de 0-0, já que a gente estava falando de Série A2 do Campeonato Paulista, já trazendo os resultados aí da segunda divisão do Campeonato Estadual. Capivariano também vai ter uma mexida, né? O Vinícius Popó, que foi o artilheiro da Série A2 do ano passado, vem pro gramado, 8,70. Vamos lá, primeira, Nicolas. 8, vai embora, entra o 70, que é o Luquinha. Saiu o Nicolas com a 8, entra o 70. Agora entrou todo mundo, hein? Então todo mundo aí se ergue agora, a placa. Todo mundo entrou. Que beleza. O quarto hora tá mais perdido que eu. Tá. Quando era mais jovem num baile de formatura, 9,17. Matheus entra o 17, que é o Caio Ganga. Caio Ganga 17 na vaga do Matheus, todo atrapalhado o quarto árbitro. É muito botão, cara. É muito botão. Já tá com 3 minutos de jogo, tá, gente? Tá. 15-18. Quem que é o 15? Sai o Rômulo. Entra o 18, Gustavo Almeida na Ponte Preta. A gente vai confirmar já. Só aproveitar que ele vai levantar a do Capivariano. 9-22. Sai o Rodolfo com a 9, autor do gol, entra o 22. Então, rapidinho. Rômulo, Nicolas e Matheus foram embora. Entrou o 70, Luquinha. Entrou o 18, Gustavo Almeida. E o 17, o Caio Ganga. De volta para todo o segundo tempo de Capivariano e Ponte Preta. Boa sorte, viu, cabelinho? Apita o árbitro. Bola tá rolando na Arena Capivari. Capivariano, Ponte Preta. Ô, torcedor Ponte Pretano, acende vela aí. Trabalha mais uma vez a chegada desse comecinho do segundo tempo, a equipe do Capivariano já vem pra cima, lançamento feito lá pra Vinícius Popó, bateu, Diogo Silva! Defesaça do goleiro da Ponte com 20 segundos de bola rolando nesse segundo tempo. Pode acender mais umas 4 velas aí, viu, Lupe? Pode acender uma fábrica de vela, porque pelo jeito que começou o primeiro tempo, vai ser dramático. Troca o jogador, mas não troca a ofensividade, porque o Vinícius Popó, primeira participação dele no jogo, mais uma vez trabalha Diogo Silva. Pelo jeito que vai ter de mão de Carlinhos Velarde na câmera nesse segundo tempo. Brincadeira. Tá tremendo a mão, né? Tremedeira lá, meu Deus. Quase 1 minuto de bola rolando no segundo tempo. Sai jogando ali o Wendel Lomar, bota no campo de ataque, a bola passa por todo mundo. Não passa pelo Caio Ganga. Ele já faz de domínio, toca na bola ali com o Gustavo Teles, faz abertura com o Luquinha. Aqui pela esquerda, devolve no Teles. Teles faz o domínio ali pela intermediária, levanta a cabeça, busca alguém para fazer o passe é feito lá atrás, começa com o Simon. O Simon bota pelo lado esquerdo, tá ali com o Gustavo Almeida. Fala, meu caro Gabi Castro. Com essa alteração, então, o Rodrigo Souza vai para o meio-campo, volta a ser volante, com isso o Gustavo Almeida é o zagueiro. Obrigado, Gabi. Falei pra você, né, Gabi? É opção. É opção. Não se tá mal na zaga, vai pro meio-campo, um jogador experiente. Agora se ele começar a dar aquelas pichotadas no meio-campo também, vai pro banco. Tem jeito. 1 minuto e 40 deste segundo tempo. Posse de bola, tiro de meta, favorece a equipe do Capivariano. O Elvis está lá, bota a mão na cintura, abre o braço, pede pro jogador chegar um pouquinho mais ali na marcação. Olha para um, olha pro outro ali, o Elvis tá tentando organizar todo mundo. Não tá nada feliz com o Elvis ali, viu? Tá jogando mais uma vez a equipe do Capivariano no sistema defensivo. O zagueirão que sai com ela ali, Otávio. Já tenta botar no campo de ataque, Caio Ganga partiu para cima dele na roubada de bola, bota lá na frente, chega por baixo. Vinícius Guedes para fazer o corte, jogou para fora, escanteio para Macaca aí, Lupe. Escanteio é o primeiro da Ponte no jogo, né? A primeira participação também do Caio Ganga. É um menino que também a Ponte tem muita esperança das categorias de base. Na primeira participação dele foi desarmado, a bola se perdeu pela linha de fundo, tem escanteio, é o Elvis que vem pra bola.
Vai se ajeitando lá o Elvis no terceiro escanteio do jogo, primeiro para a equipe da Macaca. Comecinho de segundo tempo, 2:40 de bola rolando o segundo tempo. Tá lá o Elvis na cobrança, vai todo mundo lá pro meio da grande área. Comecinho de segundo tempo, primeiro momento da ponte, hein? Pintou cruzamento, vem fechadinho, foi lá o goleiro, deu um soco na bola, tirou o perigo. Ela volta com o Gustavo Teles, deixa com o próprio Elvis aberto aqui do lado esquerdo. Ameaça cruzamento, faz o break, volta pra dançar ali o marcador. Volta um pouquinho mais atrás trabalha com o Pacheco. O Pacheco devolve lá na grande área, tenta o lançamento. Ela vai sobrando com o Vinícius Popó, faz a proteção, sai carregando, busca o campo de ataque, chega a marcação por baixo, comete a falta. Comete falta o Gustavo Almeida na primeira dele. Já dá o primeiro amarelo pra ele ali, viu, Lupe? E ele entrou no lugar do Rômulo, que já tinha amarelo. Então, Gustavo Almeida, 18, a primeira participação dele é com falta e com amarelo, 18, pro jovem atleta da Macaca. Falta que favorece o Capivariano em cima da linha divisória do campo. Tá lá o Elvis catimbando ali na frente do Bruno Silva. Mas a cobrança, a equipe do Capivariano, bola recuada. Leonan recebe lá do lado esquerdo. Pisa na bola. Diego Tavares encosta a marcação. Ele já bota no campo de ataque. Vem brigando pela bola ali o Felipe Azevedo. Pacheco bota pra fora a bola. Outro manual que favorece a equipe do Capivariano. 1-0, o Capivariano tá ganhando o jogo. Gol lá no primeiro tempo, 19 minutos do Rodolfo. Já saiu, inclusive, o Rodolfo. Bruno Silva tenta o lançamento, Pacheco faz o quarto, ela sobra com o Simon. Onde tá o Simon? Toca na bola, fez o passe pro Elvis. Devolve ali pela meia, tabelinha feita, bola enfiada lá pro Diego Tavares. Bola vai pra fora, arremesso é manual para o Capivariano. Tem jogador caído ali na intermediária, o jogador da ponte que desabou ali, viu, Lupe? Desabou, é o de chuteira amarela. Bruno Lopes. É o Bruno Lopes, muito obrigado, viu, Gabi Castro? O Bruno Lopes caiu ali, tá mexendo pra um lado, mexendo pro outro, agora já tá de pé. Aparentemente tá tudo bem com ele. É falta pra Macaca. Elvis tá na bola e ele manda todo mundo pra dentro da área. Vai se ajeitando lá o Elvis pra cobrança, tem Pacheco do lado também. Os dois ali pertinho da bola, cobrança curta. Elvis ficou a bola dominada. Ele vai tentando organizar ali no campo de ataque da Macaca. Vem com o Pacheco, lá pela direita, faz a fita, carrega, vai na linha de fundo. Preparou o cruzamento, vem bola na segunda trave, sobe o zagueiro, sobrou com Caio Ganga, bateu pro gol, ela foi pra fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Capivariano, Lupe. Ficou com a sobra ali o Caio Ganga no bico ali da pequena área. A bola escapou um pouquinho e aí na hora de finalizar ele não foi bem. Mandou pela linha de fundo, tiro de meta já cobrado. Tem bola pro campo de ataque do Capivariano, chega ali pra ficar com ela o Gustavo Almeida. Rola a bola com o Pacheco, sai jogando. Agora, Gabi, tirando aquela jogada de ataque do Vinícius Popó com 20 segundos no segundo tempo, a Ponte Preta parece que voltou melhor pro segundo tempo, hein? Tirando um cara a cara que já poderia estar 2-0 pro Capivariano. Exato. Mas é a Ponte com uma postura melhor e já no ataque. Bem pro campo de ataque, Bruno Lopes tenta a finta. O Bruno Lopes também em campo, vou falar pra você, tem garoto ali que acho que tá um pouquinho melhor que ele, viu, Gabi? E ele mudou de posicionamento em relação ao primeiro tempo, né? Eu tô esperando aqui só dar uma geral pra poder ver, mas ele tá jogando agora mais centralizado com o Caio Ganga no ataque pelo lado esquerdo e o Diego Tavares pelo lado direito. São os três atacantes. O Luquinha tá um pouquinho mais recuado pelo lado esquerdo, provavelmente para poder ajudar o Elvis aí nesta armação. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Chegamos a 6 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo. Série 1, Paulistão 2026. O placar da CBN tá assim, ó. Capivariano. Rodolfo marcou a 19 do primeiro tempo. Ponte Preta. 0 para a equipe da Macaca, viu? Central da bola. Campeonatos estaduais lá no Carioca é gol do Boa Vista. Agora Boa Vista 1, Fluminense 0. Bangu e Madureira vão empatando por 0-0. E lá no Baiano, mais cedo, o Bahia venceu o Galícia por 3-0. Luquinha no arremesso manual, joga no peito do Guedes, do Teles, faz o domínio, coloca no gramado, tenta o lançamento por baixo, marcação do Diogo Matheus na roubada, sai trabalhando a equipe do Capivariano, tem lançamento no campo de ataque pela direita, Diogo Matheus com ela, prepara a marcação do Luquinha, vai pra cima dele, gingou pra lá, pra cá, faz a proteção, vai na linha de fundo, escapou bem do lance, carregou, preparou o cruzamento na área, desvio de cabeça, Diogo Silva faz a defesa e bota a ordem na casa da Macaca, Lupe. Coloca a ordem na defesa da Ponte, mas que jogada ali do camisa 8, né? O Vinícius Guedes, se não me engano, que fez o cruzamento pro cabeceio do Vinícius Popó, que não saiu tão forte, por isso o Diogo Silva fez a defesa. Dessa vez, uma defesa mais tranquila. Passamos de 17 minutos deste segundo tempo, 1-0, tá ganhando a equipe do Capivariano. Ponte tenta chegar no campo de ataque com o Pacheco, recebe lá reta lateral do campo, tá livre de marcação, tem uma avenida ali, ele prefere o passe foi feito pelo meio, brigou pela bola ali, o Canga
o Ganga, né? Ganga. Tomou uma paulada ali, o árbitro falou que não foi nada. Segue o jogo. Vem Capivariano pro campo de ataque. O lançamento foi feito lá pro lado esquerdo com o Felipe Azevedo. Tem a marcação em cima dele do Rodrigo Souza. A proteção foi feita, a bola foi pra fora. Arremesso manual pro Capivariano. Lá pelo lado esquerdo vai chegando a equipe vermelha. Segundo tempo de bola rolando. Vai mexer a equipe do Capivariano, viu, Lupe? 10. Vai embora o 10. O Ravanelli e entra o 19. 19 é o Thiaguinho que é remanescente do time que conquistou o título e o acesso da Série A2 no ano passado no Capivariano. Thiaguinho com a 19,6 tá no jogo no lugar do 10 Ravanelli. Tá deixando o cara que é pra pensar o jogo ali pelo meio, tá indo embora. E tá entrando o Thiaguinho. Parece que não saiu com um cara de bons amigos lá, o Ravanelli, não, viu, Gabi? Porque tá fácil pra jogar, né? Ainda mais pra um camisa 10, pra poder distribuir o jogo. Mas o Hélio Cizenando parece que pra poder segurar um pouquinho mais, né? Ele tira um armador, coloca um jogador que é mais rápido pra poder puxar contra-ataque. Se a ponte vier pra cima, já tá armado aí com o Popó e com o Thiaguinho. Gustavo Teles faz o domínio ali pelo meio, carrega a série de bola, a equipe do Macaco tem ladrão pra cima dele, justamente o Thiaguinho, acabou de entrar agora. Faz a pressão, bola recuada, vai lá com o Diogo Silva, toca na bola, trabalha lá pelo lado direito, sai jogando com o Simon. Faz o break ali o Simon, bota a bola do lado com o Elvis, puxa de um lado, olha do outro, prepara o lançamento, bota no campo de ataque, lançamento é pro Luquinha, quem sobe de cabeça para fazer o corte do sistema defensivo foi o Diogo Matheus, a bola volta lá no ataque da Ponte Preta, sobe Otávio, faz a proteção, bola vai para fora, arremesso manual para Macaca, tem pressa, tinha pressa ali o Ganga, rapidamente o Luquinha faz a cobrança. Teles com ela, volta mais atrás com o Elvis, protege, rola a bola pela esquerda, Gustavo Almeida, zagueiro que vem ali pro meio campo, mais uma vez o Gustavo Teles, vai tocando a bola a equipe da Macaca, busca de um lado ou de outro a equipe da Ponte, com o Gustavo Almeida, rola a bola com o Simon no sistema defensivo, vai buscando espaço, 9 minutos e meio deste segundo tempo, trabalha mais uma vez lá pelo lado direito, chegou por ali Pacheco, recebeu, fez o domínio, tem marcação do Azevedo, ele joga pra grande área, segunda trave, passou por todo mundo, desvio de cabeça, pra fora do gol! Luquinha, ele chegou para fazer o cabeceio ali, a bola passa perto do lado direito alto do goleiro Guilherme Nogueira, vai para fora. Não sei se foi meio no susto ou pegou meio de mau jeito da bola ali, Lupe. Ele apareceu como um elemento surpresa, né? Por trás da zaga do Capivariano, a bola veio do lado direito, passou por todo mundo e lá na esquerda o Luquinha cabeceou, mas meio todo atrapalhado. E a bola foi bem pertinho ali do travessão do goleiro Guilherme Nogueira, que só ficou olhando. Mais uma boa chance que a Ponte tem no jogo. E tem pressa a Ponte, ganha o arremesso manual de graça aqui pela esquerda. Fica com o Gustavo Teles, devolve a bola com o Luquinha. Levanta a cabeça o Luquinha, já bota no campo de ataque, lançamento é lá na frente. Faz a proteção por ali, mais uma vez vai trabalhando o Bruno Lopes, tenta a tabela, perde a bola ali pelo meio, Luquinha. Recupera a equipe do Capivariano, rola a bola com o Gustavo Almeida, o zagueirão da Ponte, recebe de volta ali o Simon. Bota a bola de novo pela esquerda, Gustavo Almeida, ele sai carregando, vem buscando o campo de ataque, o zagueiro, faz o break, toca na bola pro Elvis aqui pela esquerda, devolve ele com o Gustavo Almeida, fez o passo no meio, Rodrigo Souza, botou pro Teles, lançamento é lá pela ponta direita, lançamento é pro Pacheco, chegou bem na linha de fundo, fez a finta, invadiu a área, Pacheco toca na bola, joga na contramão ali, o zagueirão faz o corte, pressão da Ponte, vem pra cima, com o Diego Tavares, rola a bola com o Elvis ali pela intermediária, Gustavo Teles recebe pelo meio campo, recua, vem com o de Gustavo para Gustavo Almeida, bota na bola lá pela direita com o Simon, vai trabalhando a equipe da Macaca que vem pro campo de ataque mais uma vez, Diego Tavares fez a finta, carregou pela meia, bateu rasteiro, longe do gol. Só tiro de meta, Lupe! Tiro de meta, a bola saiu longe da meta do goleiro Guilherme Nogueira, o Capivariano que vai mexer mais duas vezes, ele vem aí, hein? Daniel Baianinho com a 18 no lugar do 7 Mike. Olho nesse menino, é bom jogador. Daniel Baianinho com a 18, vem no jogo Mike. Tá indo embora. Mike teve muito sucesso no Paulista de Jundiaí, foi campeão da Copa Paulista quando Wagner Lopes, lembra dele? Jogou na seleção do Japão, é brasileiro, era o treinador. 11-17, 11 é o Felipe Azevedo, vai embora, aplaudido, hein? E entra o 17, ué, o 17 já entrou, hein? Ah, foi o 18, Matheus Guilherme com a 18 no lugar do Felipe Azevedo. O Baianinho é 17, então é isso? O Baianinho é 17. Não, o Baianinho é 18. Isso, o Baianinho é 17, o Matheus Guilherme é 18. Muito bem, que confusão. Ainda bem que o backspace resolve aqui, né? Tá bom então.
O 17, Lupe, por gentileza, que você fez uma bagunça. Baianinho, 17 e o 18, Matheus Guilherme. Matheus Guilherme, muito bem. Aí, portanto, mexendo o técnico do Capivariano, que viu uma Ponte Preta, talvez, um pouquinho melhor nesse começo do segundo tempo, Gabi. O jogo mudou e com isso o Hélio Cizenando, ele vai acompanhando, né? Uma Ponte que fica mais com a posse de bola, agora a Ponte tem 62%, já fez 3 finalizações. Ela tá tentando mais, ela ainda comete muitos erros, ela chega com dificuldade, meio aos trancos e barrancos, erra muitos passes, ainda finaliza pouco, mas já é uma mudança de postura, ela já começa a ficar mais no campo de ataque com essa posse de bola, e aí o Hélio Cizenando, para até segurar o resultado, vai fazendo as alterações para dar um pouquinho mais de velocidade, principalmente do meio pro ataque. Muito bem, tem gol aí, meu caro Rafael Pio. Gol na Copa São Paulo, o São Paulo empata o jogo diante do Bragantino, agora São Paulo 1, Bragantino também 1, 12 minutos do segundo tempo. Também bola pra fora, arremesso manual, que favorece a equipe da Macaca, é lá pela direita, vai mexer a Ponte de novo. 7-2, vai embora o 7, o Diego Tavares, entra o Júlio, que é lateral direito. Júlio com a camisa número 2 na Ponte Preta, é a quarta mexida do técnico Marcelo Fernandes. Perdeu a paciência, né, nessa finalização do Diego Tavares, lamentável, a bola quase não chegou no gol, né, para um atacante, algo muito ruim. Então o time coloca o lateral direito, foi destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né, é um lateral direito que chega ao campo de ataque, que gosta, então provavelmente Pacheco deve ser aí um ponta direita e o Júlio entra no lateral para fazer a marcação, mas descansado, até porque o Capivariano fez as alterações, colocou o jogador que é rápido também, então ele reforça o sistema defensivo com o Júlio e o Pacheco, que tá bem nessa etapa final, né, como um ponta direita. É falta pra Macaca ali pela meia direita, tem Pacheco e Elvis, cobrança curtinha mais uma vez ali, o Elvis com ela já faz levantamento, vem bola pra grande área, subiu, Rodrigo Souza de cabeça, joga pra fora do gol, só tiro de meta para o Capivariano. Futebol Globo CBN, Ponte ligada, aqui tem jogo. Aproveite a promoção Vai de 80 da Unimed Campinas. Plano empresarial com 80% de desconto, distribuído em 4 mensalidades. Aproveite e contrate já. Sai jogando o Otávio, zagueirão do Capivariano, despacha pro campo de ataque, foi lá no peito do Vinícius Popó, recebe, domina, coloca no gramado, rola a bola aqui pelo lado direito, mais uma vez chegava por ali o Matheus Guilherme, chega a zaga da Ponte, bota a bola pra fora, arremesso manual pro Capivariano. Vai trabalhando a bola o Capivariano, quase 15 minutos deste segundo tempo, hein? Tá ali o Diogo Matheus pra cobrança. Aí o toque, 15 minutos segundo tempo. Diogo Matheus na cobrança com as mãos, vai caminhando ali pra fazer o arremesso, joga lá na frente, só tem jogador da Ponte ali, o Simon chega, rasga, dá um bico na bola, joga pro campo de ataque, sobe de cabeça ali pelo meio. O Bruno Lopes fica reclamando de uma falta, o árbitro que não foi nada não, mas o jogador do Capivariano também sente, hein? Os dois estão sentindo ali, tanto o jogador da Ponte como o jogador do Capivariano, os dois estão sentindo ali, Lupe. Mas quem tá caído é o da Ponte, é o Bruno Lopes, camisa 77. 77 atacante da Ponte tá caído e a Ponte tem só mais uma troca, hein? Só tem mais uma troca e o Bruno Lopes reclama da não marcação da falta. Foi um lance ali, na minha visão, um acidente de trabalho, lance que não foi faltoso e o árbitro viu desta forma. Ele coloca a mão no ouvido ali, mas só para ajeitar o fone. Aos poucos o Bruno Lopes vai se levantando, o Capivariano na frente, 1-0. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Vamos chegando a 16 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo na Arena Capivari, Paulistão 2026. Placar da CBN tá assim, ó. Capivariano. Rodolfo marcou no primeiro tempo. Ponte Preta. Nada pra equipe da Macaca, viu, Pio? Central da bola. Times classificados na Copinha neste sábado, o Palmeiras bateu o Ituano por 3-1. O Ibrachina venceu o Internacional de Porto Alegre por 2-1. O Botafogo venceu o Itaquaquecetuba por 1-0 e nesse momento Bragantino e São Paulo empatam por 1-1. Itaquaquecetuba, é difícil, né? Então fala que tem. Fala assim, chamou Itaquá. Itaquá, né? Mas você tem que falar assim: tem paralelepípedo e Itaquá. Paralelepípedo e Itaquaquecetuba. Escanteio pro Capivariano ali pela direita, Lupe. Diogo Matheus, camisa número 2, já está se ajeitando para a cobrança do escanteio. O árbitro espera só um minutinho, agora sim. Ele já está autorizado.
Bola na área da Macaca, Diogo Matheus na cobrança. Quarto escanteio no jogo, terceiro pro Capivariano, vem bola pra grande área, Diogo Matheus tá por ali, ó, pra fazer a batida, a bola vai lá pro meio da grande área, tá autorizando o árbitro da partida, vai fazer o levantamento, Diogo Matheus, vai pra cobrança do escanteio, bom momento pra equipe de Capivari, vai lá Diogo Matheus, levantamento ali pelo meio, sobe lá dentro de cabeça pra fazer o quarto zaga da Ponte, ela sobra ali com o Ganga, ele briga pela bola, feitou na primeira, na segunda ele faz o domínio, vem por baixo, pra fazer o corte ali, quem chegava era o Baianinho, recua lá atrás com o goleiro Guilherme Nogueira pra sair jogando mais uma vez o Capivariano e a bola vai pra fora, de graça pra equipe da Ponte. Gabi Castro, o que nós vimos no primeiro tempo é uma Ponte bem diferente nesse segundo, hein? Bem diferente, principalmente em postura, ela fica mais com a posse de bola, agora ela tenta propor o jogo, ela pensa um pouquinho mais, ainda falta, né? Finalizar mais, uma criação de jogadas, ultrapassagem dos laterais, se bem que hoje mal tem lateral, né? Do lado esquerdo, agora tá o Luquinha com o Caio Ganga, mas é um lado esquerdo que tem funcionado, e um lado direito um pouquinho mais experiente com a presença do Pacheco, é algo para ser explorado, né? As pontas. Tem mais uma vez a Macaca aqui pelo lado esquerdo, que chegava para ali era o Caio Ganga, mais atrás com o Gustavo Almeida, já bota a bola no campo de ataque, trabalha com o Luquinha, devolve pelo meio, Gustavo Teles, recua ali pelo círculo central do gramado com o Simon, faz o domínio, perna direita, levanta a cabeça, bota no campo de ataque, ali com o Rodrigo Souza, que vem pro campo de ataque buscando espaço ali da Ponte, lá pela ponta direita, trabalha a Macaca, chega bem no ataque, pintou cruzamento, foi só um recuo. Foi só um recuo ali para as mãos do Guilherme Nogueira. E tem pressa o Capivariano. Vem para o campo de ataque, faz o break por ali. O Guilherme Matheus tenta o passe, perde a bola, a Ponte recupera, no bate e rebate. Leva melhor a Ponte Preta, o Luquinha, não bicando a bola. Evitou a saída ali o Bruno Lopes, fica com ela, carrega a Ponte, vem pro campo de ataque, encara a marcação, pedalou, foi na linha de fundo, preparou o cruzamento, escanteio. Todo mundo fica pedindo um toque de mão do Otávio na chegada da marcação pra cima do Bruno Lopes ali, Lupe. O Bruno Lopes ele ganhou na disputa de corpo e invadiu a área e fez o cruzamento. O jogador do Capivariano fez aquele carrinho e os jogadores da Ponte alegam que a bola pegou no braço antes da saída pela linha de fundo. O árbitro tá ali, ouvindo reclamação dos jogadores da Ponte. Por enquanto tá marcado só o escanteio e o Elvis já tá prontinho na cobrança. Vai ali o Elvis. Quinto escanteio no jogo, segundo para a equipe da Macaca. Todo mundo fica pedindo um toque de mão, o árbitro fica ali conversando com o VAR, que está analisando o lance neste momento. Na chegada da Ponte Preta ali o Bruno Lopes, do cruzamento, todo mundo reclama de um toque de mão no jogador da equipe do Capivariano, hein? Contra o Corinthians, nós tivemos dois lances que foi pedido pênalti. Um puxão da camisa do Simon na grande área e o empurrão do atacante da Ponte também na grande área. Pois não. Eu vi o lance aqui, ele tem um desvio na perna e depois ela toca no braço. Então ela teve um desvio antes de tocar no braço. Por isso acredito que ele nem vai pro VAR. Escanteio autorizado, vem cobrança fechada, espalma o goleiro. O Elvis tentou olímpico, a bola voltou com o Elvis, joga na grande área, tem desvio de cabeça, briga pela bola lá pelo lado esquerdo, o Baianinho, só que dá um bico na bola, joga pra fora do campo, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. Se mantém no ataque a equipe da Ponte, hein? Vai trabalhando mais uma vez lá com o Pacheco, ele faz o domínio lá na lateral direita, recua com o Simon, começa de novo a equipe da Ponte, Gustavo Almeida, recebe aqui do lado esquerdo, ajeita na perna direita, bota a bola no campo de ataque pro Elvis, bonito lance, o Elvis rolou a entrada da área, fez a finta, brigou por ela. Era o Caio Ganga que fazia ali a finta no meio da área. Responde o Capivariano, vem no contragolpe. Chega Simon por baixo. Faz o corte, joga a bola pra fora. Arremessa manual pro Capivariano que tem pressa. Agora, Cabela, no lance anterior, o Elvis, ao invés de reclamar com o Caio Ganga, ele poderia ter finalizado, porque ele limpou a marcação, ele estava na meia-lua na entrada da área, livre de marcação, ali era para ele ter finalizado. Jogou pro atacante da Ponte, estava marcado, não conseguiu a finalização. Então ele tem que chamar a responsabilidade, tá livre de marcação, tá de frente pro gol, chuta, finaliza. Girando o tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas, 21,5, bola rolando, segundo tempo do jogo, placar da CBN tá assim, ó. Capivariano. Rodolfo marcou no primeiro tempo, Capivariano 1. Ponte Preta. Nada pra marcar, Capil. Central da bola. Série A2 terminou no Novelli Júnior. Ituano e Ferroviária empataram por 1-1. Intervalo de jogo, Juventus vai vencendo o São José por 1-0. Sertãozinho e Votuporanguense vão empatando 0-0. Futebol Globo CBN. O Lupe avisa o Rodrigo Souza.
Pra ele ficar um pouquinho mais atento no jogo. Fala pra ele. Ah, mas estão tentando avisar ele desde o primeiro tempo, ele tá mudando, então não vai ser agora, com quase 25 minutos do segundo tempo que ele vai mudar, eu acho, né, Cabelo? Bola pra fora, arremesso semanal pro Capivariano lá pela esquerda, hein? Quando o árbitro para o jogo, termina o terceiro quarto da partida, vai todo mundo lá tomar uma aguinha, vai dar aquela refrigerada e a gente fica aqui aguardando a volta de campo. E eu queria... Quer falar, Gabi? Não, por favor, pode semana passada os resultados da Série A1 do Campeonato Paulista. Série A1 do Campeonato Paulista, jogos neste sabadão. O Primavera perdeu de virada em Indaiatuba para o Novo Horizontino, 4-3 para Primavera. Chegou a estar na frente 3-1, teve a chance do quarto gol, depois sofreu a virada. Portuguesa bateu o Velo Clube de Rio Claro por 2-0. Nesse momento, o Capivariano vai vencendo a Ponte 1-0 e daqui a pouquinho, 8h30 da noite, Rodrigo Bittar conta a história desse jogo aqui na CBN Campinas. Tem Palmeiras e Mirassol lá em Barueri. E amanhã teremos rodada dupla também no Futebol Globo CBN com o clássico Corinthians e São Paulo e na sequência Guaraniça. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Reginaldo Silva, que tá acompanhando o jogo e mandou aqui, ó, Lupe do céu. Eu estou acompanhando o jogo e está desesperador ver a Ponte jogar. Grande Reginaldo, tá lá em Lucas do Rio Verde. O Geraldo, será que é o mesmo aqui? Mandaram, deixa eu ver aqui, ó. Mandaram aqui, tá, gente do céu, estão em Rio Verde, Goiás. Ele mesmo, Reginaldo, acompanhando a transmissão. É desesperador ver a Ponte. A Ponte vai cair na segunda do Paulista, tá dizendo aqui o Valdemir, que não é aquele, mas tá dizendo que vai cair. Meu caro Gabi Castro, tem mais um momento ali pro técnico da Ponte, o Marcelo Fernandes, bater um papo com a rapaziada ali, pra tentar dar um respiro a mais pra esse último quarto do jogo. E eu falaria, bola pra quem tá funcionando. Quem tá funcionando? O lado esquerdo da Ponte, com o Luquinha, que entrou muito bem, e com o Caio Ganga, que tá na vontade, tem a movimentação, cai pro lado esquerdo, cai pro meio. Então é aproximar, jogar o Caio Ganga perto do Bruno Lopes, que é o centroavante da Ponte, é o Elvis jogar mais próximo do Gustavo Teles. Deu certo trazer o Gustavo Teles como primeiro homem de meio campo. Essa saída de bola da Ponte tá mais rápida, tem a experiência do Pacheco pelo lado direito, não é só jogar pelo lado esquerdo, pode jogar também pelo lado direito, mas é jogar com quem tá dando certo. Então se o Luquinha entrou bem, se o Caio Ganga quer mostrar serviço, se o Gustavo Teles está distribuindo o jogo com rapidez, é uma Ponte Preta que tem uma postura melhor, então é jogar com essa molecada que tá com mais vontade do que aqueles que estavam e diante toda a equipe do primeiro tempo. É uma Ponte Preta que precisa imprimir um ritmo mais forte, finalizar muito mais, porque também não adianta ficar com a posse de bola e não saber o que fazer com ela. Tem que finalizar para poder fazer o gol e quem sabe sair com um pontinho de Capivari. Recomeça a partida, vem bola pro campo de ataque, a sobra de bola ali pelo meio. O Vinícius Popó cai na área, o torcedor pede pênalti, mas o árbitro segue o jogo, já tá trabalhando o Luquinha, sai de bola da Macaca aqui pela esquerda, encara a marcação ali do Matheus Guilherme, bota a bola do lado com o Teles, mais atrás com o Gustavo Almeida, tá jogando o 18 da Ponte, atrás do lançamento ali pelo meio, quem recebe é Bruno Lopes, vai na dividida, por baixo, Bruno Silva, dá um chambão na bola, manda lá pro campo de ataque, fica com ela um chambão. Chambão? Chambão. Gostei do chambão. Foi lá o goleiro. É sambão, tá bom. Termo novo, né? É um termo jovem. Chambão. Não tão jovem. Não deixa a juventude saber disso. Trabalha mais uma vez, sai de bola aqui pra Macaca ali com o Rodrigo Souza, lá da esquerda, por baixo, quem chega ali é o Vinícius Guedes, faz o corte, joga a bola pra fora, o arremesso manual já cobrado, fica com ela a equipe da Macaca, o Caio Ganga faz a finta, carrega ali pelo meio, brigava pela bola, tinha 3 jogadores em volta do Ganga, ele tenta fazer a finta, perde a bola, sai jogando o Capivariano, lá pela esquerda o Baianinho, ele já faz domínio, bota o Júlio pra dançar, não é o Nascimento não, viu? É o outro Júlio ali, rola de um lado, rola do outro, vem trabalhando, saída com o Bruno Silva, círculo central do campo, bota a bola pela direita, mais uma vez com o Diogo Matheus. Fez o passe com o Matheus Guilherme. Diogo Matheus. Tem uma coisa também, viu, Gabi? O Capivariano, jogando com uma Ponte Preta, toda esfacelada, principalmente no primeiro tempo. Fez 1-0 e agora tomar aperto da Ponte no segundo tempo,
significa que o Capivariano também, eu vou falar pra você, viu? Diminuiu o ritmo, né? Parece que tá sentindo, talvez fisicamente, uma queda muito forte e os jogadores que entraram do banco de reservas não conseguiram manter aquele nível dos atletas da primeira etapa. Então tem a queda do Capivariano, mas tem o mérito da Ponte também. Sim, sem dúvida nenhuma. É que a gente compara com o que foi o primeiro tempo. Né? O primeiro tempo da Ponte foi o terrível dos terríveis. Porque é um Capivariano que parece que ainda tá tranquilo na partida, né? Ele quer deixar essa posse de bola com a Ponte. Vem o Capivariano pra cima, lá pro lado esquerdo com o Baianinho, faz o break, escapa da marcação, Simon chega na cobertura, faz a proteção ali, deixa o corpo, recebe a falta, o jogo tá parado, é falta. Fala, Rafael Pio. Doutor João Felipe Artioli tá acompanhando a nossa transmissão, ele tá na estrada. Doutor, foca, porque a cada jogada que acontece, ele quase perde o controle. Foca aí, doutor. Pelo amor de Deus, hein? 27h40, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Chega rasgando ali o Otávio, dá um bico na bola, joga pra fora do campo, para onde o Dari estava virado também. O arremesso é manual pra marcar aquela pela direita, o Pacheco vai se ajeitando ali quando vai mexer pela última vez o Capivariano, viu, Lupi? 8-13, 8 é o Vinícius Guedes, que tá indo embora, entra o 13. O 13 é o Lucas Dias. Lucas Dias com a camisa número 13 tá no jogo no lugar do Vinícius Guedes. Hélio Cizenando não mexe mais no Capivariano. Fechou a casinha agora, né? Coloca um defensor, um zagueiro, tira um homem de meio campo. Aliás, mexeu em todas as posições do meio campo para frente, né? Saiu o Vinícius Guedes, o Ravanelli, o Mike, Felipe Azevedo e o Rodolfo. Colocou o Vinícius Popó e o Daniel Baianinho, que é mais rápido, com o Thiaguinho, mas depois reforça aí o sistema defensivo. Toca a bola Macaca, ciclo central do gramado com o Elvis, já faz abertura pelo lado descendo com o Gustavo Almeida. O zagueiro que vem pro ataque, já faz o lançamento ali pelo meio. Subiu para não chegar o Rodrigo Souza. Zagueirão faz o corte, bota a bola no ataque. Capivariano vem de novo pro campo de ataque com o Matheus Guilherme. Bola saiu, o último toque do jogador do Capivariano. Luquinha também caiu fora do campo ali, escorregou. O arremesso é manual para Macaca. Quase 30 minutos deste segundo tempo, 1-0, o Capivariano tá ganhando. Chega por baixo ali para fazer o corte, o Gustavo Teles. Fica reclamando de uma falta. Ponte, o árbitro para o jogo, uma falta em cima do Rodrigo Souza. Acho que foi o melhor lance do Rodrigo Souza em todo o jogo. Foi essa falta que ele recebeu ali, viu? Foi bom agora, né? Toca a bola Macaca, mais uma vez sai jogando. O Caio Gang, acho que ele foi cabecear ali com o olho fechado. Foi fazer o cabeceio de olho fechado, errou a bola pra fora, arremesso é pro Capivariano. Olha lá, o Diogo Matheus pra cobrança. Uma distância ali para fazer o arremesso, joga lá pro campo de ataque, lançamento foi feito, briga pela bola ali pelo meio. Guilherme Matheus com ela, bola espirrada, sobra com o Elvis, deu um tapa na bola, pelo meio, Bruno Lopes rolou, Rodrigo Souza com ela, devolve lá na direita, trabalha a chegada no campo de ataque mais uma vez, quem chegou por ali foi o Júlio, toca na bola, recebeu o Pacheco, cruzamento rasteiro, por baixo o zagueiro, sobrou com o Júlio, ameaçou a batida, protegeu, foi na linha de fundo, marcação encostou pra cima dele, mais atrás com o Pacheco, pintou o cruzamento na área, Otávio, de cabeça estava lá para fazer o corte, sobra com o Rodrigo Souza, aperta a Macaca, vem pra cima, tenta o lançamento, perde a bola, Rodrigo Souza, recupera Bruno Silva, sai jogando para a equipe do Capivariano, tenta o toque da bola, lá pela direita, Baianinho, tenta o passe pelo meio, passa por todo mundo, sobra com Gustavo Almeida, fica com ela para sair jogando a equipe da Macaca, girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 30 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogos, terceira rodada da Série 1 do Campeonato Paulista, o placar da CBN tá assim, ó. Capivariano! Pro Capivariano. Ponte Preta! Nada pra Macaca, vem pra cima, Júlio vai pra finta, fez a finta, foi programado, pé de falta, o árbitro não foi nada não. Segue o jogo, 1-0, Capivariano, Pio. Central da bola. Estaduais, lá no Carioca, o Boa Vista segue vencendo o Fluminense por 1-0. Catarinense, o Brusque vai batendo o Barra, também pelo placar de 1-0. Campeonato Mineiro, Cruzeiro vai goleando o Uberlândia por 4-0. Futebol Globo CBN. Cabela. Oi. A Ponte tem um problema, né? Que é tem vários. Mas o problema que eu vou citar. Que bom. É a questão do posicionamento ofensivo do centroavante. Então ela começa a criar jogada,
pelo lado esquerdo com o Caio Ganga, com o Pacheco pelo lado direito. O Pacheco 2 vezes, ele foi até a linha de fundo e ele cruzou. Ele não tinha absolutamente ninguém dentro da área. Então é algo para perceber. É interessante fazer essa jogada pela ponta, mas quem tá no meio para fazer completar a jogada? Então falta esse posicionamento melhor. No caso tem que ser o Bruno Lopes, jogar mais perto da pequena área. Se ele não tem essa percepção, que o Marcelo Fernandes oriente o seu atleta para ele jogar ali fixo, centralizado, para poder explorar algum contra-ataque ou algum cruzamento. Já passamos de 32 minutos deste segundo tempo. Tiro de meta que favorece a equipe do Capivariano. O goleiro Guilherme Nogueira ali, ele foi chutar a bola, jogou na cabeça do Bruno Lopes. Pra sorte do goleiro que a bola foi pra fora ali, hein? E a bola pegou, parece que nos lábios ali na região da boca, porque depois ficou sentindo o Bruno Lopes. Mas a bola veio muito em cima, ele não teve tempo de reação, mas errou ali o Guilherme Nogueira na saída de bola. E daqui a pouco a última mexida na ponte. Damião, atacante, vem aí. Ai, rapaz, vem aí, Damião. Daqui a pouquinho mais uma mexida, a última da equipe da Macaca, hein? A última do Marcelo Fernandes. Capivariano trabalha a bola com o Baianinho lá pelo campo de ataque, toca na bola, fez o lançamento, lá pelo lado esquerdo trabalha, por ali a chegada, Lucas Dias. Tocou na bola, fez o passe pelo meio, o Otávio zagueirão que vem de atacante, volta a bola com o Baianinho lá pelo lado esquerdo, tenta o passe errado, sobra de bola com o Júlio. Bota lá pela direita mais uma vez ali com o Pacheco. Tenta a tabela com o Elvis. Pacheco recebe de volta. Júlio domina. Rola a bola pela intermediária com Gustavo Teles. Fez o passe do campo de ataque. Mais uma vez por ali com o Ganga. Fica pedindo uma falta e o árbitro anota e amarela o jogador da equipe do Capivariano, Lupe. Eu fiquei com a impressão que é o Diogo Matheus, lateral direito da equipe do Capivariano, foi ele mesmo. Amarelo para ele, fez a falta e é o primeiro amarelo para jogadores do Capivariano. 77, Bruno Lopes vai embora. Entra o 99, Damião, que é atacante. Aí, Gabi, talvez resolva aquele problema que você disse. Não funcionou o Bruno Lopes centralizado, jogou muito fora da área, então não adiantou a Ponte fazer jogada pela linha de fundo, explorar as laterais, onde tem dado certo, né? O drible, aquele 1 contra 1, porque o cruzamento ficou muito fácil para a zaga do Capivariano. Vamos ver se o Damião vai ter essa força ofensiva, né? É um jovem jogador, tem uma boa estatura, tem que ter uma presença diária ali para poder completar cruzamento. Tá jogando o Capivariano, vem pro campo de ataque, lançamento feito ali pelo meio, trabalha, chegada do campo de ataque, ali pela meia, o toque foi feito ali do Thiaguinho, bota no campo de ataque, Luquinha, só protege, bola pra fora, tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Fala, Rafael Pio. O Júnior Silva, vamos Ponte, salva meu sábado, empata logo. Tá dependendo da Ponte pra salvar o sábado. O Valdemir de Barros tá dizendo, é mais fácil eu sair com a Paola Oliveira do que a Ponte empatar. Liberado no mercado aí, hein? E o Cláudio José tá dizendo, meu tio, o Rovério Pagotto, foi um dos melhores jogadores que a Ponte já teve. O Lupe assustou, né? Grande Pagotto. Grande. Olha a Macaca, Rodrigo Souza rouba a bola ali, já toca na bola com o Damião, faz a finta, escapa do primeiro, briga pela bola, chega a zaga por baixo para fazer o corte, o Elvis abre o braço lá no meio do campo, a sobra de bola com o Diogo Matheus, a bota o Capivariano no campo de ataque, ali pelo meio, Thiaguinho, vem com ela, recebeu, dominou, mais atrás, Bruno Silva, breca, escapa da marcação do Júlio que chegava para cima dele ali, já rola a bola lá pela esquerda, por ali com o Leonan. Recua, começa de novo lá com o Wendel Lomar, bota a bola aqui pelo lado direito, quem trabalha por ali é o Lucas Dias, sai jogando com o Diogo Matheus, tenta sair jogando aqui pro Capivariano, tocando a bola, curtinho, passe curto, de um lado pro outro, vem chegando mais uma vez a Ponte, a marcação da Macaca pra cima, Gustavo Almeida, chegou firme e forte, mas perdeu a bola, sobrou com o Diogo Matheus, vem cruzamento na área, o desvio, Diogo Silva evita que seria um escanteio ali, viu, Lupe? O Diogo Matheus fez o cruzamento, a bola desviou e ela tinha ali o endereço à linha de fundo. Seria escanteio pro Capivariano, mas o Diogo Silva foi lá todo corajoso, se esticou, parecia um homem borracha e fez a defesa evitando o escanteio pro Capivariano. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Quase 36 minutos deste segundo tempo de jogo. O placar da CBN tá marcando isso, ó. Capivariano. Um gol do Rodolfo. Ponte Preta. Nada pra Macaca. Fala, Pio. Central da bola. Copinha, e por enquanto a outra vaga nas quartas entre Bragantino e São Paulo está indo para a decisão de penalidades. 1-1, 35 do segundo tempo. Chega
Chega a ponte, Gustavo Teles de fora da área, batida direita ali do goleiro Guilherme Nogueira, assustando o goleiro e a torcida da equipe do Capivariano tá em campo lá, viu, Lupe? E o Gustavo Teles teve uma boa chance, porque depois de um cruzamento feito pelo Júlio, a bola sobrou na entrada da área, ele dominou e bateu. A bola tirou tinta do poste direito do goleiro Guilherme Nogueira, quase a macaca empata. Tiro de meta pro Capivariano. Ali o Guilherme Nogueira dá um bico na bola, joga pro campo de ataque, sobe de cabeça aqui pela direita, o Vinícius Popó sobra com Bruno Silva. Torcida pede velocidade para a equipe do Capivariano, a Ponte Preta fica fechadinha pelo meio, chega Saiba na briga pela bola, chega rasgando Gustavo Almeida, sobra de bola com o Lucas Dias, já toca na bola pela direita, o Diogo Matheus recebe, domina, carrega o Capivariano no campo de ataque, vai ali pela meia, aperta a marcação a equipe da Ponte, pelo lado direito, tentava a finta, aperta a bola, Luquinha recupera para a equipe da Macaca, Elvis recebe, entra na lateral do campo, bota na frente, o lançamento foi feito, se estica por baixo, Lucas Dias faz o desvio, joga para fora, arremesso já cobrado pelo Luquinha. Elvis domina, coloca do gramado, volta a bola com o Luquinha, tenta o passe ali pelo meio, passou errado, recuperou Vinícius Popó, toca no Bruno Silva, rola a bola mais atrás com o Leonan, lado esquerdo, dá um bico na bola, joga pro campo de ataque, sobe Thiaguinho de cabeça, mas escora pra equipe da Ponte Preta, que faz o domínio ali pelo meio, trabalha com o Caio Ganga, o árbitro pede, o Caio fica pedindo uma falta, o árbitro que não, segue o jogo, vem pro campo de ataque, Vinha. Rodrigo Souza pelo meio, faz o corte da primeira, faz a finta na segunda, gira o corpo, rola com Pacheco. A Ponte vem pra cima, vai brigando a Ponte Preta em busca do gol de empate, hein? Lá pela direita com o Pacheco, toca no Júlio, vai lá na linha de fundo, camisa 2 da Ponte, pinta cruzamento, vem bola pra área, sobe Otávio. Pra fazer o corte, ela sobra com Bruno Silva, bota no campo de ataque, Baianinho, ajeita de cabeça pro Leonan, sai jogando o Capivariano, volta ali mais uma vez no Daniel Baianinho, faz a finta, breca, Gustavo Teles vai pra cima pra fazer o corte, mas o árbitro lota falta pro Capivariano, Lupe. Falta e o Capivariano agora começa a ganhar o tempo, né? Porque o jogador ali, o Baianinho, tá caído e coloca a mão na região da lombar, das costas, mas não foi nada com ele, o 17, mas ele ganha um tempinho. Ó, 2.000. Já perdi. 2.900 e pouco e renda um pouco também. Já eu confirmo. Multiplica o valor de ingresso aí e acha a renda. Vem Capivariano no campo. 2.000 falou tão bonito, mas na hora que ele foi esmiuçar não deu certo. Não deu certo. Tá bom, tá valendo. 39 minutos deste segundo tempo, reta final do jogo, 1-0, o Capivariano tá ganhando, a Ponte Preta com esse resultado vai ficando com 0 ponto, terceira derrota em 3 jogos. Trabalha mais uma vez o Capivariano pela direita, Diogo Matheus com ela, toca na bola do lado, fez ali o Guilherme Matheus, bota a bola, Otávio, tabelou, recebeu de volta, a bola passa por ele, vai pra fora. Tabelinha feita no meio da área. E é o zagueiro Otávio que tava lá na grande área, viu, Lupe? Ele também quer fazer o dele, né? O Otávio, zagueirão, camisa número 3, por pouco não ficou com a sobra e mandou pro fundo do gol. Público primeiro, 2.905 torcedores, 2.905, renda R$87.300. Trabalha mais uma vez a Macaca que vem pro campo de ataque. Caio Ganga tentou a batida de longe do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe do Capivariano. Ele arriscou, viu, Lupe? Caio Ganga, camisa número 17, mas sem direção. Tiro de meta pro Guilherme Nogueira. Cabela. Oi. 85 minutos, nenhuma finalização correta da Ponte. Nenhuma. O Guilherme não fez nenhuma defesa. Vem mais uma vez o Capivariano brigando pela bola com o Gustavo Almeida aqui pela direita. O Matheus Guilherme fica protegendo a bola, gira o corpo, leva melhor, faz a finta, entra na grande área, foi tocado, pede a falta, o árbitro que não foi nada. Segue o jogo. O auxiliar tá ali, a meio metro do lance. Todo mundo reclama a falta do Gustavo Almeida, que já tem cartão amarelo, inclusive, mas o auxiliar tava ali do lado. E agora a torcida homenageia o árbitro do jogo, Lupe. Daquela forma carinhosa, mas não tão carinhosa assim, né? O árbitro vai lá e conversa agora com o jogador do Capivariano e com o banco também, mas o atleta tá caído. É o Baianinho, não é o Baianinho, não, se não me engano, é o Matheus Guilherme, camisa número 18. Ele tá caído ali no campo de ataque, também para ganhar um pouquinho mais de tempo. Aí o 19, o Matheus, quem é o 19, Thiaguinho, foi lá e falou assim, ó, vamos dar uma acelerada aí para acabar esse jogo rápido, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco. Agora quem merecia um cartão amarelo é
o tal do Matheus Guilherme, hein, Gabi? Fez cera. O árbitro tem que acrescer o tempo correto, né? Porque claramente o capivariano caiu fisicamente. Mas ele jogou a torcida contra o árbitro. Também tem isso, né? Esse detalhe. Mas é um jogo que não tá violento, tá controlado, então o árbitro tá segurando, cara. Vem mais uma vez ali o Vinícius Popó, ataque do lado, o Thiaguinho rola a bola pela direita. Olha lá o Matheus Guilherme lá, ó. Recebeu a bola na linha de fundo, faz a finta bonita, escapou, invadiu a área, preparou o cruzamento, vem rasteirinho, chega a zaga da ponte, rasga, dá um bico da bola, tira o perigo. Ela vai no peito do Damião, dominou com categoria, colocou no gramado, tem 3 ali ao redor dele, ele faz a abertura pelo lado esquerdo com o Elvis. O maestro Elvis vem trabalhando a bola, rola a bola ali pela intermediária, vem Pacheco, se apresenta no campo de ataque, tem 2 jogadores que acabaram se chocando ali pelo meio, trabalha a Macaca, Júlio tentou invadir a área, mas cai, fica reclamando, é só tiro de meta que favorece a equipe do Capivariano, viu, Lupe? Já era pra ter cruzado de primeira, ele foi querer dominar a bola escapou, se jogou na área, nada. É menino, é jovem, Júlio, lateral direito. Tiro de meta pro goleiro Guilherme Nogueira do Capivariano. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tiro de meta para a equipe do Capivariano, vai lá o Guilherme Nogueira para cobrança, de perna direita, não bicando a bola, joga para o campo de ataque, lançamento foi feito aqui pelo lado direito, ataque do Capivariano, Rodrigo Souza, ele sobe, ele todo desajeitado, a bola vai para fora, o último toque dele, o arremesso é para o Capivariano, que vai chegando no campo de ataque mais uma vez ali pela direita, Diogo Matheus vai na cobrança com as mãos, ele busca alguém para fazer o passe, lá na frente tem o Matheus Guilherme, mais pelo meio ali tem o Bruno Silva, ele prefere o Matheus Guilherme, toca na bola, Thiaguinho fica na sombra, tentou o lançamento, vem Simon, rasga, ele perde a canhota, sobra com o Bruno Silva, devolve ali pelo meio da confusão ali, vem mais uma vez a equipe da Macaca, breca, Caio Ganga, faz a finta no meio de 3 jogadores ali, recebe a falta, o jogo tá parado, é falta e o árbitro tá bravo lá, Lupe. Tá bravo com o Otávio, que é o zagueiro camisa número 3 que fez a falta, ele deu um toquinho na bola após cometer a falta, por isso o árbitro não gostou. Ponte tem pressa, Gustavo Teles já cobrou a falta pra Ponte. 43,5 deste segundo tempo. Elvis faz o lançamento pro Pacheco lá pela ponta direita de primeira, tenta o passe pro Júlio, chega a marcação do Leonan, joga a bola pra fora, arremesso manual já cobrado, o Elvis tá lá pra receber, domina na coxa, coloca no gramado, tem Pacheco do lado, faz a tabelinha, último toque mais uma vez ali, quem chegava na cobertura do Thiaguinho, fez o corte, jogou pra fora, manual já cobrado, Gustavo Teles recebe, Pacheco faz o passe aqui pelo meio, se apresenta o Gustavo Almeida, zagueiro que vem pro campo de ataque, preparou de longe, agora o Elvis ficou bravo, viu? Ficou. Tenho certeza que ele abriu o braço umas 200 vezes ali, viu, Lupe? Ele ficou bravo porque ele tinha espaço para receber a bola e criar uma jogada um pouco melhor. Só que o menino da Ponte, né, que fez o chute, quem foi mesmo? Gustavo Almeida. Zagueirão. Gustavo Almeida, hein? Que faz, hein, Gustavo Almeida? Jogou a bola lá em Hortolândia. Tiro de meta pro goleiro Gustavo Nogueira. Gabi Castro, finalzinho de jogo, 44,5. Do jeito que a Ponte tá chegando, de repente um chute pode chegar lá e fazer mais terceira derrota da Ponte, Gabi. Porque ela ainda tá com a falta da força ofensiva, por mais que o Damião tenha entrado, ele joga longe da área, então não adianta você fazer uma jogada pela linha de fundo, como a Ponte tá tentando, e fazer cruzamento, porque é muito difícil pro Damião brigar ali com o Otávio, com o Wendel Lomar, então tem que ser de um chute de fora da área, ou tocando a bola, mas ainda acho a Ponte muito espaçada para chegar à área adversária tocando a bola, então tem que ser um chute de média a longa distância mesmo, ou quem sabe, né, numa cobrança de escanteio, numa cobrança de falta, aí vai todo mundo pra área, mas com bola rolando, este cruzamento não tem funcionado. Mais 5. Opa, vamos a 50. Escanteio pro Capivariano, 6º escanteio do jogo, vem levantamento da grande área lá na segunda trave, sobe de cabeça para fazer o quarto Pacheco, a sobra de bola com o Baianinho, fez a finta, chegou por baixo para fazer a roubada, o Rodrigo Souza ficou sentindo lá o camisa 5 da Ponte e o cartão amarelo pro Baianinho, viu, Lupe? Camisa número 17, Baianinho, recebe cartão amarelo porque ele levantou demais a perna e atingiu o jogador da Ponte. Baianinho, tá amarelado. Segunda melhor jogada do Rodrigo Souza. Primeira melhor jogada foi aquela foto que ele recebeu e agora recebeu outra falta. É isso, partida muito ruim do camisa 5 Ponte Pretano, junto com muitos, né, deste elenco, mas muito abaixo, acabou comprometendo muito.
Simon sai jogando errado, Bruno Silva recupera a bola, mas devolveu o presente ali pro Simon, que agradeceu, ficou com ela, toca a bola com Gustavo Teles, já passamos de 46, vamos a 50, fala a bola pelo lado esquerdo com Ganga, chega ali o Caio Ganga, recebe, domina, breca, volta um pouquinho mais atrás ali com Gustavo Teles, joga a bola rasteirinha pro Simon lá pela direita, tem o Elvis por ali pedindo a bola, já recebe, domina, levanta a cabeça, encosta a marcação do Popó pra cima dele, ele faz o lançamento lá pro Júlio, lá do lado direito, o Júlio vem na bola, é falta nele. Não, tá dando a falta do Júlio, meu caro Antônio Lucas. E foi, porque o Júlio, ele, ao tentar dominar a bola, mais uma vez se atrapalhou todo e ela ficou nos pés do jogador do Capivariano. Ele por trás acabou empurrando e falta para a equipe de Capivari. Guilherme Nogueira, goleiro, vai cobrar a falta sem pressa nenhuma. 46:50, reta final de partida na Arena Capivari, é a terceira rodada da Série 1 do Campeonato Paulista, dando Capivariano 1-0, gol do Rodolfo lá no primeiro tempo, a 19 minutos de jogo, uma lambança cinematográfica da zaga da Ponte Preta, tanta bola no campo de ataque, Capivariano vem ali pelo meio, Simon briga pela bola, ela vai sobrando com o Thiaguinho, lançamento feito, direto para fora. Só tiro de meta pra Macaca, tá lá pro Diogo Silva repor a bola em jogo. Aí chegando ali, já faz o toque pro Gustavo Almeida, sai jogando a Ponte Preta, tem pressa Macaca, hein? Tem pressa Macaca, vai tentando ainda chegar lá para um golzinho de empate, tá 1-0, quem sabe, não é? Sobra de bola com Caio Ganga e agora levantou o pé um pouquinho demais ali, o Octávio, viu, Lupe? Zagueiro do Capivariano acabou levantando demais a perna, a falta foi ali no campo de defesa da Ponte, mas bem próximo do limite da linha central. O Elvis deu um toquinho a mais na bola e ele vai levantar lá pra área, mandou todo mundo da Ponte pra dentro da área do Capivariano. Elvis faz a cobrança, joga a bola lá no bico da grande área, sobe de cabeça o Rodrigo Souza, tocou na bola ali pelo meio, sai o goleiro, fica com ela e bota a ordem na casa do Capivariano. 48, vamos a 50, tá 1-0 pro Capivariano. Tá jogando ali o Guilherme Nogueira, o goleirão de perto direito, dá um bico na bola, joga pro campo de ataque. Lá na frente o Gustavo Teles faz a marcação em cima do Thiaguinho, ela sobra com o Gustavo Almeida, tenta o lançamento, bate em cima do Thiaguinho, bola pra fora, arremesso é pra Macaca. Tá lá o Luquinha, tem pressa, faz a cobrança ali pelo meio. Rodrigo Souza protege, gira o corpo, perde a bola e o árbitro pega a falta do Thiaguinho em cima do Rodrigo Souza e agora pintou o cartão ali, ô Lupe. Vinícius Popó, 22 amarelado do Capivariano. Mais um cartãozinho no jogo ali, olha só, o Capivariano ganha no placar e do cartão também, o terceiro cartão para a equipe do Capivariano no jogo. Vai trabalhando mais uma vez ali, Gustavo Teles pelo meio campo. Rola a bola com o Elvis aqui pela esquerda. Encara a marcação, não, prefere o toque na frente. Trabalha, chegada do Luquinha, faz a proteção. 2 jogadores em cima dele. Ele ginga de um lado, ginga do outro, toca na bola, o Elvis recebe, encosta o Popó, ele inverte a jogada. Com o Simon lá pela direita, 49. É o último giro do ponteiro, vem bola pra grande área, trabalha ali pelo meio. O Damião protegeu bem a bola, tentou o toque, marcação e chegou em cima dele, por baixo. O Matheus Guilherme faz o corte, ela sobra com o Vinícius Popó, já faz a ligação com o Baianinho lá pela esquerda, levanta o torcedor do Capivariano, pode ser o último lance do jogo, 49-20, Baianinho, chegou na área, bateu rasteiro, Chiriguidu! Esquerda, invadiu a área, bateu rasteirinho no canto esquerdo do goleiro Diogo Silva, no último giro do ponteiro. Baianinho faz o segundo do Capivariano, deu Ziriguidum pra ele, 2 pro Capivariano, nada pra equipe da Macaca, Lupe. Lançamento perfeito do Vinícius Popó. Depois de um bate-rebate lá no ataque da Ponte, a bola caiu nos pés do atacante do Capivariano, que olhou o Baianinho lá do outro lado, fez a inversão de bola perfeita. O Baianinho, livre de marcação, entrou na área e bateu cruzado. Sem chances para o goleiro Diogo Silva. Daniel Baianinho marca o segundo dele no Campeonato Paulista, o segundo do Capivariano no jogo. Tá no placar do estádio Carlos Conag. Capivariano 2, Ponte Preta 0. Capivariano passa a régua, fecha a conta pra cima da Macaca, faz 2-0, Gabi Castro. A Ponte toda desfigurada, né? Ninguém guardando posição, todo mundo foi pro ataque de qualquer maneira e aí no contra-ataque o Capivariano
tranquilo na partida, aceitando aquela pressão da Ponte, no contra-ataque mata a partida, fazendo 2-0. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo na Arena Capivari. Capivariano 2. Ponte Preta. Nada pra Macaca. Rafael Pio. Fim de jogo, 8h25, deu Capivariano 2-0 pra cima da Macaca. E agora, Gabi Castro vai analisar mais uma derrota da Ponte. O comentário do jogo. Gabi Castro foi até pouco, Gabi. E pagou principalmente pelo mau primeiro tempo, tá? Num combo geral, se a gente for analisar, foi uma partida péssima da Ponte, mas o primeiro tempo destoou muito, né? Era um Capivariano que foi muito superior à equipe da Ponte, com 70%, 80% de posse da bola, propondo o jogo, marcou o gol, Diogo Silva fazendo os seus milagres, e isso acho que acabou a Ponte sentindo ainda mais. É claro que tem um problema extra-campo, é claro que tudo isso influencia, mas é uma Ponte que deixou muito a desejar, jogadores irreconhecíveis, Rodrigo Souza, uma partida horrorosa, o Elvis se escondendo, muitas vezes jogando aqui pelo lado esquerdo, como se fosse um homem de meio campo, mas pela lateral. Então assim, não pode se esconder um camisa 10, tem que carregar essa responsabilidade. A criação de jogadas ficou com o Gustavo Teles, o Bruno Lopes não foi bem, o Diego Tavares também não foi bem. Então assim, se a gente for fazer uma análise geral, a Ponte deixou muito a desejar, o primeiro tempo destoou, e aí você deixar 45 minutos para trás, a Ponte acabou pagando o preço. Porque no segundo tempo, quando ela tem essa mudança de postura, já tá 1-0 no placar. Então, você fica com aquele receio, vou me jogar de qualquer jeito e aí eu posso sofrer o gol. Então, a todo momento, a Ponte mudando essa postura, chegando ao campo de ataque, mas sempre com uma preocupação defensiva. Um Capivariano, que é uma equipe limitada, demonstrou isso no segundo tempo, foi muito bem no primeiro tempo, mas também a Ponte deixou este controle ficar com a equipe mandante. No segundo tempo, em que a Ponte teve a posse de bola, fisicamente o Capivariano sentiu também. Então a Ponte, se tivesse uma equipe qualificada, certamente teria feito pelo menos um gol. Não tem esta equipe, junto com os seus problemas, e aí acabou pagando com o gol no contra-ataque, sofrendo o segundo gol. Uma Ponte Preta que precisa de mudanças, pelo menos, né, na parte financeira, pagando salário, algo precisa acontecer, porque da maneira como tá, é uma Ponte que vai brigar contra o rebaixamento. Valeu, Gabi, até a próxima, Gabi. Até a próxima, Rafael Pio. Valeu, Carlos Cabelo, até a próxima, Cabelinha. Um abraço, até mais. Valeu, Antônio Lupe. Valeu, São Pio. Bernardo é o próximo adversário da Quarta-feira, 9h30 da noite, Moisés Lucarelli. Agradecendo a Eduardo Rodrigues, nosso bolachinha, por esse sonsaço da CBN Campinas. Na sequência tem Rodrigo Bittar e o Futebol Globo CBN com Palmeiras e Mirassol. Tchau. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate a